meus irmãos. Seja bem-vindo a mais um Metanoia, mais uma terça-feira. Mais uma vez a gente se encontra aqui para poder estar falando sobre um tema, para poder estar aprendendo um pouquinho mais da palavra de Deus, aprendendo um pouquinho mais do que Deus tem para tratar conosco. Bom, você que está chegando agora, eu quero já te agradecer, cara, porque você separou um tempo. E esse tempo você não separou para mim ou para os meus convidados, não. Esse tempo você separou para Deus. Porque esse tempo você vai estar escutando uma palavra que vai vir do coração de Deus através dessas pessoas que estão aqui. Então, se prepara, se tem alguma coisa na sua casa aí que tira a tua atenção. E eu tô falando porque às vezes eu tô em casa, tô assistindo ao culto online e a Cecília, minha filha, passa correndo, isso me distrai um pouco. Então, se tiver alguma coisa que te distraia, que você possa agora se desligar dela, que você faça isso. Não se desligue do seu filho, tá? Mas se tiver uma televisão ligada, desliga ela. Se estiver fazendo alguma coisa que vai tirar a sua atenção, dá uma pausa. Se der para fazer depois, faça depois. Reserve esse tempo para você captar tudo o que será ministrado aqui. Eu mesmo, às vezes, quando eu estou em casa, que eu chego depois do programa, que eu vou rever o programa, tem algumas coisas que os convidados falam que é muito forte e na hora eu não captei. E olha que eu tô aqui prestando atenção na conversa, às vezes passa alguma coisa batida ali forte, cara. Eu falo assim, nossa, isso foi forte na hora ali, passou desapercebido por mim. Então separa esse tempo para Deus agora, porque Deus vai falar com você. Bom, você que já tem costume de estar com a gente aqui toda terça-feira, já conhece o andamento do programa, você já está tranquilo. Mas você que chega hoje, primeira vez, às vezes é convidado de... Um dos meus convidados, eles falaram com vocês que estariam aqui ministrando, estariam aqui conversando comigo. Aí eles convidaram você e você chegou aqui pela primeira vez, não sabe como vai funcionar esse programa. Eu vou te explicar. Bom, o nome do nosso programa é Metanoia. Alan, o que significa metanoia? Metanoia é mudança essencial de pensamento, mudança de caráter, mudança de estilo de vida. Bom, não basta a gente assinalar na nossa rede social que a gente é cristão. A gente tem que viver, a gente tem que expressar isso. A gente tem que ser semelhante a Cristo e as pessoas têm que notar isso em nós. A gente tem que ser luz. E quando uma luz se acende, todo mundo nota. Então a gente tem essa intenção de poder pegar um tema específico. Toda semana a gente pega um tema diferente, a gente traz convidados novos, a gente começa a esmiuçar esse tema. E porque às vezes, cara, a gente tá na pregação, o pregador fala uma palavra lá de efeito, a gente, nossa, pô, um assunto legal, só que ele não se aprofunda. E o Metanoia vem para isso, para pegar algumas dessas palavras, alguns desses temas, alguns desses tópicos que sempre batem na vida de um cristão, e a gente pegar e conhecer um pouquinho mais dele, um pouquinho mais a fundo. E também é poder levar a palavra de Deus até você. Estamos passando por momentos muito difíceis, mas o meio que a gente tem de levar a palavra de Deus até você, a gente tem que executar, a gente tem que fazer, a gente tem que cumprir o IT. Amém? Então fique à vontade, seja bem-vindo ao Metanoia. Tenho certeza que Deus vai falar com você. Bom, o nosso tema de hoje, talvez você não sabe, talvez você já viu aí algum folderzinho de divulgação. O nosso tema de hoje será depressão. Cara, que tema difícil, cara, para um cristão, né? Tema complicado, né? Porque tem coisas que batem na nossa cabeça. Depressão, cara. E, pô, será que o crente tem depressão, cara? Olha só, é umas perguntas, é umas dúvidas que surgem na nossa cabeça. E o nosso programa vem para isso, para tentar abrir a nossa mente com pessoas aqui qualificadas para poder estar respondendo essas minhas perguntas e as perguntas de vocês. Então você chegou agora, o tema é metanoia. Tem alguma pergunta? Cara, vamos dificultar a vida deles. Se tiver alguma pergunta aí, manda pra gente. Você no Instagram, você no Facebook, manda aí. O Richard vai anotar ali, ele vai se virar, vai arrumar um papel ali. Anota aí as perguntas de vocês. Depois ele me entrega aqui pra gente poder estar colocando em xeque isso com os nossos convidados. Antes de eu estar apresentando eles pra vocês, respondendo essas minhas perguntas de vocês. Veio um retorno pra mim ali. Antes de eu estar apresentando os nossos convidados, tá vendo essa camisa bonita aqui? Metanoia. Ela vai ser sorteada logo depois do programa. Aí você vai se perguntar assim, Alan, eu quero essa camisa, cara. Eu quero entrar nesse sorteio, como é que eu faço? Bom, não precisa sair agora, paciência. Quando terminar o programa, a gente vai fazer o sorteio. Só que eu vou dar um tempo de 10 minutos para você que ainda não está participando do sorteio poder participar, tá? Não precisa sair agora.
Depois que a gente acabar o programa, eu vou estar relembrando vocês, para talvez, às vezes você esquece, então eu vou dar uma relembrada para você poder participar e ganhar essa camisa. Aí vai ter, eu vou explicar depois no final, porque se eu explicar agora você vai correr para poder ir lá participar, tá? Então segura até o final, eu vou estar dando as instruções para você participar desse sorteio. E eu creio que você vai ganhar, não vai ser nenhum pessoal que está aqui. Tomara a Deus que você aí ganhe. Tem um pessoal aqui atrás da câmera aqui que tá doido para ganhar, que tá participando. Mas ele eu libero porque esse rapaz que está ali atrás da câmera é de Deus, é ungido. Amém? Vamos lá, sem mais, deixa eu apresentar aqui meus convidados, cara. Aqui é a minha destra, meu parceiro, meu amigo. Tenho a honra de ser padrinho de casamento dele. É um cara que Deus tem usado ele atualmente muito forte. Ele é um ministro de louvor que quando toca a gente sente a presença de Deus fluir na vida dele. E a gente vê o que Deus tem feito através da vida dele, as palavras que ele tem ministrado pra gente aqui. Luiz Eduardo, seja bem-vindo ao Metanoia, cara. Amém, é com muita satisfação, muita gratificação poder ter recebido esse convite, de estar aqui nesse programa tão abençoado, tão lúdico, né? Que nos proporciona um crescimento espiritual, emocional muito grande. Agradecer primeiramente a você, Alan, pelo convite, né? E a presença de todos vocês. E tenho certeza que, assim como eu, assim como a Luíse e a Ariane também vão poder contribuir com esse tema tão complexo, instigante, mas muito importante, que é a depressão. Então estamos aí para poder contribuir e estou satisfeito por estar aqui. Você acompanha o programa? Acompanho. Aí sim, hein? Glória a Deus, cara. Luiz, ele tá se formando em psicologia, tá, gente? Ele já tá aí no 10º período, já tá batendo na porta. Amanhã já vai ser nosso psicólogo, mais um pra nossa igreja. Glória a Deus por isso. Amém. Mais uma convidada que Deus também usa ela de uma forma especial. Ela que é filha de um cara que eu admiro muito, um cara que Deus usa, um presbítero, cara, que Deus usa fortemente. Ele em breve vai estar aqui com a gente também no Metanoia. Luiz, cara, você que é da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Cristo é Vida. Glória a Deus. Seja bem-vindo ao Metanoia. Amém. Eu agradeço o convite, Alan. Agradeço também a todo mundo que está acompanhando, ao pessoal que me mandou mensagem durante a semana, conversando. Ontem, quando a gente começou a divulgar, me mandou mensagem, eu vou acompanhar e tal. Agradeço a todo mundo que está assistindo e fico feliz por estar aqui falando desse tema. Como eu te falei, é um tema de responsabilidade social muito grande, muito instigante. Eu fico feliz de estar aqui participando. Glória a Deus. Pastor Severino te liberou lá, né? Ô, benção, cara. Ó, Severino, homem de Deus, é forte, cara. Outra convidada aqui que tá aqui comigo, a Luíse, gente. 6º período de psicologia, né? Já tá batendo na porta também para ser mais uma profissional. Porque às vezes a gente acha que só é uma pessoa de Deus quem tá com o microfone na mão, quem tá pregando, quem tá ministrando, quem tá cantando. E não. Às vezes Deus usa pessoas assim, cara, profissionais da área de saúde, que vão levar o evangelho através da profissão dele. Isso é muito legal. Amém. Mais uma convidada aí, ela que é a nossa graduada, é nossa psicóloga. Deus tem usado ela de uma forma especial, não só no reino, mas também na sua profissão. Ela tem tratado muitas pessoas e tem tido um êxito muito grande para a glória de Deus, porque nada é para nossa glória, é sempre para a glória de Deus, porque o conhecimento que hoje o homem tem é permissão de Deus, cara. Tem coisas que o homem descobre ali que se Deus não falar assim, ó, não der os caminhos, cara, fica difícil. Mas ela é uma garota especial, é esposa de um amigo meu particular que joga bola, um zagueiraço, Geidson Vulgo Pardal. Ariane, seja bem-vinda ao Metanoia. Como eles dizem, né, eu também agradeço muito, fiquei muito feliz pelo convite. Eu sou suspeita a falar, né, como ele diz, eu já sou graduada. E o tema, eu sou apaixonada, é um tema, né, surreal, de muita responsabilidade mesmo. Ali você vê a pessoa saindo daquele quadro depressivo. Eu que já atendo, pra mim é maravilhoso. Então foi uma satisfação muito grande esse convite. Fico muito feliz, te agradeço. E agradeço as pessoas também que eu convidei, que estão acompanhando. Glória a Deus, o fã-clube de vocês está presente no Metanoia. Sejam bem-vindos a todo o fã-clube desse pessoal aí. Glória a Deus. Antes de eu fazer a primeira pergunta para vocês, quero ressaltar que hoje, dia 19, hoje é aniversário da minha irmã Ellen,
Deus possa abençoar você, que Deus possa usar você de uma maneira especial como tem usado, e que você possa continuar sendo essa pessoa usada por Deus, cheia do Espírito Santo, e que Deus tenha misericórdia da sua vida também. Aleluia. Brincadeira. Mas e também especial hoje, cara. Hoje tem 10 anos que eu namoro a Thalita, cara. Especialmente nesse dia, 10 anos que eu conheço a minha esposa aí, que a gente tá junto nessa caminhada aí, muitos trancos e barrancos. Casado já há 6, 7 anos aí, já perdi a conta já, mas Deus tem abençoado a gente. Então um beijo pra você, meu amor. Você sabe que eu te amo. Glória a Deus. Vamos lá, sem mais, vamos entrar nesse tema, cara, que é um tema bem complicado. Porque é o seguinte, há um tempo atrás, a gente teve até na igreja lá, Clínica da Alma, a gente falou sobre ansiedade, depressão, suicídio. E hoje esse tema já estava batendo na porta desde quando a gente começou o Metanoia. Porque o Metanoia surgiu nesse tempo de quarentena e eu pensei assim, cara, depressão, a gente vai ter que falar sobre isso. Porque prender a pessoa em casa, pessoa que está acostumada a sair para comprar, sair para passear e entrar em quarentena, eu falei assim, rapaz, essa matemática não vai fechar não, vai dar ruim. Então a gente vai entrar, mas o pessoal de casa quer saber, cara, o que é depressão, afinal de contas? O que é isso aí? Fala pra gente. Bom, vamos lá. A depressão, o Código Internacional de Doença, ele define depressão como a doença em si, por trazer consigo sintomas, né? Por trazer sintomas e é um estado emocional crítico, né? Porque é a parte final de uma consequência de coisas, de uma série de coisas que foram acontecendo na mente do ser humano no decorrer da vida dele, ou em algum momento, ou algum trauma que ocorre e que aquilo fica mal resolvido. Então, por definição, entendo eu que seja um estado emocional grave, entendeu? E possivelmente uma consequência de uma tristeza que não passa, porque assim, sentir tristeza é normal, ficar triste, normal, assim, é de uma maneira equilibrada, que acontece com todo mundo, tristeza, sentimentos. Mas entendo que a depressão seria algo acima, além disso, quando algo está por resolver. Algo mais crítico, né? Antes de vocês concluir alguma coisa, passando para vocês. É uma doença esse negócio? O que é? Sei o que? Esse bicho papão é o que? Essa de depressão? Fala aí. Sim, é uma doença, né, crônica, psiquiátrica, né? Igual o Luiz falou, a pessoa que tem depressão, ela tem um humor deprimido, que é diferente da tristeza, né? Que a tristeza ela pode durar 1, 2 dias, é um sentimento. Agora a depressão não, a depressão ela vai agravar de 2 semanas para mais. A pessoa com depressão ela vai ficar nesse humor deprimido, né? Por vários meses, pode durar anos. E Luiz, acrescenta mais alguma coisa? Eu concordo com o que os dois falaram. E eu acho que a depressão ela vem com uma carga de angústia também muito grande. Uma falta de credibilidade em si, uma autoestima baixíssima. Vem também a insônia, ou às vezes sono até demais. Então eu concordo com o que os dois falaram e acrescento um pouco disso também. Engraçado que quando a gente pega uma doença assim, tendinite, tá lá, inflamação no tendão, é bem específica. Agora quando você pega a depressão, o negócio é complexo, cara. Por isso que, o pessoal fica confuso. Até eu fico confuso com esse negócio, né? Confunde, não confunde? Rapaz, e é engraçado que eu tava dando uma pesquisada essa semana, eu falei assim, eu tenho que entrar lá. Por mais que eu seja um fisioterapeuta, cara, meu negócio é osso, músculo, né? O caminho é um pouquinho diferente. Aí eu falei assim, vou ter que entrar agora num negócio que mexe um pouquinho com a mente. Aí eu falei assim, vou ter que dar uma estudada. Fui lá estudar. Aí, cara, eu dei uma lida e falei assim, cara, a depressão ela mexe com a forma que a gente se sente, como a gente pensa e como a gente atua, cara. Cara, ela mexe com a gente de uma certa forma, porque se eu pegar uma doença aqui, tendinite mesmo, vamos dar um exemplo aqui, tendinite do calcâneo. Tá lá, o calcâneo tá inflamado, gente, calcâneo é esse músculo aqui, ó. Aí tá lá, tá inflamado, eu vou andar, vou dar aquela mancada, mas a minha vida continua. Eu consigo fazer algumas coisas, eu não me limito. A depressão, ela limita a gente, né, cara? Limita, e trazendo por essa ideia, por esse viés que você trouxe de fisiológico, né? A depressão, ela fisiologicamente ela é explicada através de assim, o humor é um distúrbio de humor, né?
nessa transfusão, nessa transmissão entre neurônios que ocorre de maneira intercortical dentro do córtex cerebral, existe uma suposta, vou usar um termo aqui, senso comum, uma falha na troca entre neurotransmissores, entendeu? Responsáveis pelo humor e que proporcionam isso aí. É claro que, óbvio, que para que isso aconteça de maneira interna, os fatores externos contribuem muito para isso. Mas como você puxou até um pouquinho para sua área, para poder explicar um pouquinho dessa maneira mais fisiológica, acontece dessa maneira, entre essa troca de neurônios, né, entre um neurônio e outro, que existe uma parte interna entre um neurônio e outro, que se chama sinapse, e que dentro dessa troca, em meio a essa troca, ocorre esse desequilíbrio neuronal. Cara, voltei à aula de neurologia, né, cara? Rapaz, deu aquele baralhada. Mas, gente, pegar o gancho aqui para dar uma explicada para vocês. Eu separei esse programa em 2 tópicos. O primeiro tópico, a gente vai ver a depressão pela forma clínica, pelo olhar de um profissional. E depois a gente vai entrar pela parte bíblica, o que a Bíblia fala pra gente. Porque é o que eu sempre falo, esse programa, ele sempre vai apontar pra Jesus, sempre vai ser pra cruz. Então às vezes você tá aí, rapaz, vou vir pra escutar alguma coisa sobre saúde? Não. Senta, segura, que a gente vai aprofundar. Aperta o cinto aí, passa o cinto aí que o negócio vai ficar legal. Agora, eu peguei uns dados sobre essa doença, alguns dados interessantes. Se vocês tiverem alguns dados também para aplicar, fique à vontade. Segundo a Organização Pan-Americana de Saúde, estima-se que em todo o mundo 300 milhões de pessoas em todas as idades sofrem com esse transtorno, cara. 300 milhões, cara, olha só. É gente paca, olha só que doideira. E engraçado, eu não posso nem falar graças a Deus, porque aí eu estaria pecando. Mas, as mulheres sofrem mais disso do que os homens. Pelo menos a gente se safando disso aí, né? As mulheres sofrem mais que os homens. E na pior dos casos, a depressão ela pode levar uma pessoa a cometer suicídio, cara. Olha como isso é grave, cara. Olha como isso é forte. Porque às vezes a gente fica tanto... A gente quer pregar para as pessoas porque que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. E do nada uma pessoa que para você tá bem, um amigo seu tá bem, cara. A pessoa vai lá e tira a vida e você perdeu a oportunidade de falar de Jesus para ela e já foi, já era. Então é uma doença muito grave, muito séria. A gente tem que realmente aprender um pouquinho mais dela, poder enxergar ela bem melhor pra gente enfrentar isso daí. E na América Latina, o Brasil é o país que tem mais casos, cara. Olha só. É muito sério. Tudo bem que o Brasil é um país muito grande, mas, cara, a gente mora no Brasil, a gente tem que abrir o olho, a gente não pode ficar de bobeira, não. Vamos conhecer um pouquinho mais dessa doença aí, cara. Quais são as causas que levam uma pessoa a ter essa doença? Voltando rapidamente, só para te complementar, né? Você falou que na América Latina é o lugar que mais tem casos, mas eu nas minhas pesquisas eu vi que o Brasil é o que fica atrás nos Estados Unidos. Então está muito ali. No Brasil tem 11 milhões e meio de depressivos. E você disse também, né, que é mais mulheres, mas hoje isso está mudando, porque eu, como psicóloga que já atendo, eu tenho atendido mais homens, então isso já está revertendo. Então é algo, né, que a gente tem que se cuidar mesmo. Não está escolhendo mais só mulheres igual era antigamente. Tá igual o coronavírus, então tá geral. Rapaz, abre o olho, gente, olha só. Só para complementar o que a Ariane tinha dito, realmente essa pesquisa foi feita pela OMS, parece que foi em 2017, se não me engano, a OMS apresentou esses dados aí, e esse número realmente equivale aproximadamente, à época, 6% da população brasileira. Então, assim, é um dado alarmante, né, preocupante para a gente que trabalha com saúde mental, e uma situação a ser trabalhada, né, e a ser colocada como um ponto importante, né, de atuação nessa área, a preocupação com relação a isso. E só para poder complementar mais um pouco, eu também estava estudando e estimava-se que até 2020 iria ter um aumento de 18,4% nesses casos. E devido à nossa situação atual, esse estudo foi feito quando não se esperava o que a gente está vivendo hoje. Então, com essa situação atual, é realmente muito preocupante que esses 18,4% se tornem 20%, 30%. Esse estudo eu até peguei, como você falou, teve a Clínica da Alma na IEPS, foi, se eu não me engano, em 2018. Eu cheguei a participar de alguns, eu tenho a revista, foi aonde eu me baseei hoje, e lá também apontava esse estudo. Então é realmente preocupante a nossa situação atual com o que pode vir a acontecer. Caracas, vamos lá.
Quero saber as causas. Fala pra mim, gente. Pô, eu aqui tô aqui apresentando Metanoia. Qual causa que pode me levar a ter uma depressão? Então, são várias causas, né? Vários fatores. E já vou te falando que todo mundo está propício a ter depressão. Até o pessoal que tá em casa ali, assistindo a gente? Até o pessoal que tá em casa. Tá igual o coronavírus. O negócio não tem como correr. Porque pode vir através da parte bioquímica, que até que o Luiz estava falando, né? Na questão da substância, do cérebro, né, que pode faltar algo. Pode ser por um fator de ambiente externo. Algo em casa, né? Um familiar. Filhos que são filhos de pais separados. Um trauma, um abuso, violência. Tem várias causas, né? Se vocês quiserem, vou deixar para eles falar, senão eu vou falar tudo. Tem também a questão da dependência química. Sim. Uma exclusão social muito grande. Às vezes as pessoas acabam excluindo umas às outras e é difícil pra gente lidar. Nós somos seres sociais. Nós gostamos... Não é todo mundo que gosta desse contato, mas o contato é importante para o nosso crescimento, para a nossa evolução pessoal. Nosso primeiro contato é com a nossa família, depois vai expandindo para os amigos da escola, do parque. Então essa exclusão social também é bem perigosa nesse caso. É um fator externo que acaba contribuindo demais para esse problema interno. Ainda citando como fator externo, né? Hoje em dia nem tem sido tão citado, apesar até porque de outras situações mais eminentes, mas a situação do bullying também, que ocorre muito na adolescência, pelas trocas hormonais e há um período atrás isso havia sido muito debatido e realmente é uma das causas também que contribui negativamente para isso, para que isso ocorra. Cara, na pergunta passada você falou a respeito da parte neural, entendeu? Aí eu dei uma pesquisada e tem fatores que pode ser genético, tem fatores químicos, né? Falta de serotonina, que são os hormônios do prazer. Às vezes tem algum... Porque às vezes a gente acha assim, a pessoa só tem depressão, ou o Luiz falou aqui, a pessoa que sofre bullying, a pessoa que está lá sendo zoada no colégio e outros fatores que eu vou estar pontuando aqui. Mas não, às vezes a pessoa tem um problema mesmo interno, às vezes o problema dela é metabólico, às vezes está faltando alguma coisa ali, está faltando algo que vai trazer esses hormônios para poder dar estimulada na pessoa. Aí é o que entra o medicamento, né? E aí, antes da gente entrar nessa parte, porque eu já sabia que tu ia entrar nessa parte, cara, te conheço. Antes da gente entrar nessa parte aí, outros fatores também, esses gatilhos que podem desencadear essa depressão, você que está em casa, porque às vezes o pessoal passa muito batido aqui, porque eles acham que tem que terminar no tempo, fica todo mundo correndo por causa do tempo. Eu não, eu tô tranquilo. Você tá tranquilo em casa aí? Vamos aprofundar nesse negócio, a gente tá curioso. Cara, às vezes, você que tá assistindo a gente aí, um fim de um relacionamento, pode ser? Cara, fim de relacionamento, às vezes você terminou aí, às vezes você tem um amigo, cara, terminou aí o namoro, né? Às vezes você é uma pessoa, terminou o namoro, tem que ficar de olho, gente. Esse negócio não é brincadeira, não, o negócio é sério. Divórcio, pode ser? Deixa eu ler mais um aqui. Traição, cara. Isso daí é demais, hein, traição, né não? Às vezes pra uma pessoa traída, cara, olha só. São alguns pontos, cara, que a gente não pode dar brecha. Quer citar mais algum? Você falou questão de genética, eu lembrei também que eu vi, pra mim foi até eu fiquei um pouco surpresa, porque eu não sabia que se uma pessoa da sua família tem depressão, sua mãe, se você tem um irmão gêmeo que tem depressão, ocorre de 70%, você tem 70% de você também poder vir a ter depressão. Então é igual diabetes. Bom, minha família lá tem diabetes, lá eu tenho predisposição a ter. Cara, isso olha só. Então se você tem algum parente, mãe, pai, avô, avó, né, que são hereditários ali, fica de olho também, se policia, é um fator de risco. Perda de emprego. Cara, olha só, às vezes você tá bem empregado, tá bem, tem uma situação financeira estável, perdeu o emprego, pode vir a crise. Outra coisa também, às vezes a morte de um ente querido, a morte de um amigo, Então, gente, alguns fatores que batem a nossa porta. E são fatores, cara, do nosso dia a dia. São coisas que todos nós aqui estamos sujeitos a ter, cara. Perder o emprego, eu estou sujeito a ter. Uma separação, todos nós estamos sujeitos a ter. Então, alguns fatores que a gente tem que abrir o olho. E não só com a nossa vida, mas com a vida dos nossos amigos também. Se você tem um amigo que às vezes passou por algum desses momentos, você está sentindo ele diferente, cara, dá o start, cara.
Vamos parar de olhar só para o nosso umbigo. Vamos olhar ao nosso redor também. Vamos ver as coisas que cercam a gente. Amém? Vamos lá, vamos seguir. Cara, e quais são esses sintomas, cara? Porque, tipo assim, eu, Alan, tô aqui conversando com vocês, batendo esse papo, aqui no Metanoia, mas às vezes eu posso ter depressão. Qual o sintoma que vocês, psicólogos, notam para falar assim, pô, essa pessoa tá com depressão? Humor deprimido, como nós já estávamos falando, né? Porque a gente percebe quando a pessoa tá triste, mas a gente também percebe quando ela tá com humor deprimido há vários dias. Então você olhar e ver que ela tá com humor deprimido, ela pode ser um sintoma de depressão. Pensamento suicida é um sintoma depressivo. Insônia, né? Perca de peso ou ganho demais é um sintoma de depressão. Dificuldade de concentração, aquela pessoa que era super atenta em tudo, no serviço ou na própria faculdade, escola, e de repente você vê que aquela pessoa não consegue manter o foco por muito tempo naquilo ali, também é um dos fatores que a gente pode perceber. São vários, né, fatores que podem acabar influenciando. Um dos sinais que a gente pode perceber, até complementando um pouco o que a Ariane falou, foi com relação à persistência daquele sintoma, daquela demonstração emocional, da tristeza, do comportamento, né? Porque, como já foi citado aqui anteriormente, nós somos propensos a estarem tristes, alegres, a ficarmos felizes, né? Sermos felizes, alegres e tristes, mas a persistência daquele comportamento é que é preocupante. Então, acredito que isso aí seja um fator que chama a nossa atenção como um sintoma, para poder perceber, fazer com que nós percebamos essa atitude e levantemos uma questão e uma atenção especial para isso. Surgiu duas perguntas aqui aleatórias para mim, aqui na minha mente. A primeira, cara, tem como mascarar isso? Porque a gente falou alguns sintomas que a gente nota, mas tem como a pessoa tá com isso daí, dormindo mal, pô, tá triste, mas tem como ela cheguei aqui perto de vocês? Tem como? Eu acho que tem como sim a pessoa mascarar isso, mas ela acaba deixando algum sinal ali, às vezes passa despercebido, muitas vezes a gente nem percebe, mas a pessoa consegue sim esconder um pouco disso, mas por isso que a gente tem sempre que ficar um pouquinho atento aos sinais do que ela demonstra, do que ela fala. Às vezes ela não fala diretamente, igual a Ariane falou do pensamento suicida. Às vezes ela não fala diretamente, eu tô pensando em me matar. Às vezes ela fala que não queria acordar amanhã. Então, quando a gente já vai captando esses sinais, a gente já vai conseguindo perceber um pouco mais do que pode estar acontecendo. Mas tipo assim, eu gosto de dormir. Thalita, minha esposa, sabe disso. Tem vezes que eu acordo lá, eu olho assim, rapaz, vou dormir mais um pouco. Isso daí não é depressão, né? Só pra saber que... Não, e outra coisa, antes de você responder, a pessoa tem que ter todos esses sintomas ou não? Às vezes só um desses aí já é um conjunto de sintomas, entendeu? É um conjunto de sintomas, é um conjunto de demonstrações. A gente percebe através, pode ser sutil, de uma maneira sutil, ou de uma maneira totalmente espontânea, né? Espontânea no sentido assim, de estar bem claro ali pra gente. Pode ser um comportamento simples, ou até um silêncio diante de uma pergunta, de um comportamento, de uma conversa, mas pode ser, acredito que eu tenha respondido, né, a tua questão, mas pode ser que seja de maneira sutil ou de maneira espontânea, bem clara, né? Agora, a duração desses sintomas, porque tipo, vocês falaram aí, pô, às vezes perda de humor, tá um pouquinho cabisbaixo, falta de sono. Qual a duração desses sintomas? Quanto tempo ele tem que estar na vida da pessoa pra gente poder falar, isso aí é depressão? Ou não? Pô, já fiquei triste hoje, tô com depressão, tô triste. Porque tem gente que é assim, a pessoa tá triste, entendeu? Bateu de carro, tô triste, tô em depressão. Não, quanto tempo? Fala aí. Então, eu geralmente, né, quando eu atendo, eu falo, vamos ficar ligado nesses dias, né? Porque às vezes, né, uma tristeza vai durar 2 dias e depois você vai estar alegre de novo e triste de novo. Eu falo, vamos olhar 2 semanas. 2 semanas, se tiver recorrente, 2 semanas. Não, então, agora vamos começar a pesquisar os sintomas, se realmente. Mas eu acho que 2 semanas já dá, não sei, né, qual vai ser o olhar deles, mas 2 semanas já dá pra você ver se tiver, né, constante, direto, pode ser sim que seja depressão. Tive a oportunidade de atender na clínica escola da Estácio de Petrópolis, né?
durante um ano, por 2 períodos. E ali, assim, deu para ter um pouco da experiência, porque eu sei que, assim, a vida profissional, a Ariana tem muito mais para falar, o Luiz também tem certeza que tem experiência para poder contar. E todos nós teremos, no decorrer da nossa caminhada, muita coisa para aprender. Em nome de Jesus. Mas a gente percebe, no decorrer da prática do atendimento, a gente vai conseguindo perceber, ter essa sensibilidade da evolução do tratamento, da evolução do atendimento, entendeu? E aí a gente vai trabalhando através de intervenções, né, clínicas ali, e para poder medir, vou usar essa palavra, medir mais ou menos a eficácia da vitória na atuação, da intervenção, da eficácia do manejo terapêutico que a gente usa ali na clínica. E é a cada dia. Cada dia a gente vai percebendo, a cada encontro, a cada atendimento. Manejo terapêutico. Concorda? 2 semanas também? Não tem nem como eu discordar, né, depois de tudo. Não, mas sabe o que é engraçado? Eu acho que você em casa vai concordar comigo. Porque, tipo assim, se o Flamengo perder... Hein, Jô? Se o Flamengo perder... O Flamengo perdeu hoje. Rapaz, eu fico triste. Aí, se o Flamengo ficar 1 semana de jogar, eu tô triste porque o Flamengo perdeu. Aí, talvez daqui a 2 semanas o Flamengo vai jogar. O Flamengo ganhou, eu fico alegre. Então, 2 semanas aí, gente. É 2 semanas, mas depende do que também. E é a pergunta que eu vou fazer pra vocês aqui agora. Porque depressão e tristeza é a mesma coisa? Um é sintoma de outro? A diferença? Fala pra gente aí. Eu entendo a diferença como a tristeza ela é uma reação normal do nosso emocional frente a muitas frustrações que a gente ainda pode ter. Então, e ela não se estende por um longo período. Na maioria das vezes a gente sabe o motivo que a gente está triste e isso não dura por muito tempo. É igual você disse, o Flamengo perdeu, tô triste. Então você sabe que o motivo é esse e ele não vai durar muito tempo. Daqui 2, 3 dias você já esqueceu que o Flamengo já perdeu e... vambora, a vida que segue. Então eu procuro entender muito essa diferença. A tristeza ela não vai se estender e não é aquela coisa angustiante, aquela coisa que fica martelando dentro da gente toda hora. Então, igual ela falou, nós seres humanos, a tendência da gente é evoluir, né? A gente cresce, vai completando 5, 10, 15 anos, então a tendência é evoluir. Nessa medida que a gente vai evoluindo, a gente vai se frustrando, né? Hoje, né? Eu não tenho o carro que eu queria ter, eu não tenho, né, um emprego, então isso pode me levar a ficar triste. Poxa, eu queria estar no emprego e tal. Só que isso, né? Eu vou ficar triste, mas eu sei, amanhã eu posso conseguir isso. Já a depressão não, a depressão, igual ela falou, é contínua. Vou ficando triste hoje, angustiada amanhã, e isso vai durando vários dias. E cada vez você vai desacreditando mais disso. Eu não vou conseguir nunca, eu não sou capaz. Você se olha e você vê que aquilo ali é muito, você acha que aquilo ali é muito pra você e aquilo vai te piorando cada vez mais, você vai desacreditando cada vez mais, você deixa de confiar cada vez mais. Só dando complementando um pouquinho o que foi dito aqui, a experiência que a gente tem, que a gente vai adquirindo no decorrer da vida, das perdas, dos ganhos, nos torna um pouquinho mais aptos a lidar com a situação que anteriormente a gente ficava triste e agora a gente sabe que realmente não de uma maneira previsível do que a gente vai sentir, mas assim, se comportar ou sentir de uma maneira mais experiente aquilo que já foi sentido anteriormente. E interessante a diferença de sentimentos entre um e outro, porque igual você comentou, você fica triste quando o Flamengo ganha, mas eu não. Brincadeira. Esse cara, tá vendo? Não convido mais, cara. Tá vendo? Podia deixar passar essa, tive que dar uma cutucada. Brincadeira. Mas aqui, deixa eu ver se eu entendi então. Pera aí, vamos ver. Sou aluno aqui hoje, vamos lá. A tristeza, então, é um sentimento que a gente pode, que é inevitável, todo ser humano vai sentir. Na derrota do Flamengo, na derrota do Fluminense, às vezes uma discussão em casa igual outro motivo que me deixa triste, às vezes quando eu tenho que corrigir minha filha, às vezes ela faz uma coisa errada, eu vou lá e dou uma palmada, tenho que dar uma palmada nela, cara, eu fico triste, eu bato, dou aquela palmadinha, mas fico triste, porque eu não queria bater, mas eu tenho que bater para corrigir ela. Então essas tristezas são normal. Agora, quando é depressão, essa tristeza que é um sintoma da depressão, ela vai tirar o meu prazer. Então eu vou, igual o Flamengo perdeu, eu tô triste, mas quando o Flamengo ganha, eu continuo triste.
É isso? É isso aí? E no caso, né, depressão é a perda da qualidade de vida. No seu caso, você fica triste quando o Flamengo perde. Mas se você tiver depressão, não vai fazer diferença pra você. Se ele ganhar, se ele perder, você vai estar, sabe? Entendi. Você não vai... Vocês em casa aí, estão entendendo? Como é que tá? Tá dando pra levar o raciocínio? Richard, como é que nós estamos aí? Fala comigo. Então, a gente respondeu essa pergunta aí. É de quem a pergunta? Cris Moura. Eu até fiz essa pergunta pra eles. Se tem como a gente mascarar uma pessoa, mascarar isso. Tem como dar uma resposta rapidinha pra ela, porque às vezes ela chegou agora. Sim, porque a depressão ela não tem cara, né? Então eu não vou chegar assim, oi, meu nome é depressão. Não. Então não tem como assim você esconder isso de outras pessoas. Até mesmo de você ver, não, o Alan tem depressão, e eu não saber que ele tem, porque às vezes a pessoa não demonstra. Tem pessoas que não são de demonstrar. Tem outras não, que já chegam, ó, tô mal, pastor, me ajuda aí que o negócio tá pegando aqui. Mas tem outros não, que vai ficar quieto e às vezes, né, no caso nós somos cristãos, o pastor vai ver, nossa, não tá bem não, eu vou ali conversar com ele. No caso de nós psicólogos é a mesma coisa, a gente vê, né, o paciente não tá bem não. Então não tem como esconder sim. Vou contar uma experiência pessoal minha aqui. Respondemos a sua pergunta? Tomara que sim, se não, dá mais um alô pro Richard aí pra ele passar pra gente. Amém? Que Deus abençoe a sua vida. Continua com a gente aí. Vou contar uma experiência pessoal minha que passou hoje, aconteceu hoje comigo. Fui atender uma paciente, tô andando com ela na casa dela e tal, fazendo cinesioterapia com ela, fazendo exercício de marcha, quando de repente o vizinho dela surge da laje de cima e fala assim, poxa, desculpa atrapalhar aí, vocês aí. Eu, não, pô, já estamos acabando, pode falar. Ele falou assim, não, cara, pô, eu tô sozinho em casa, só eu e meu cachorro. Pô, não posso sair na rua por causa desse negócio de coronavírus, cara, não tem ninguém pra conversar, isso é horrível. Eu falei assim, cara, isso é ruim mesmo. E fiquei conversando com ele um pouco. Aí eu trazer isso pra vocês também, né, cara? A solidão também leva esse caso de depressão? Sim, o ser humano ele é biopsicossocial. E essa parte social, ela tem tudo a ver com o relacionamento. Um relacionamento de maneira externa, de maneira interna, no âmbito interno, na igreja, em casa, em família, no trabalho. Na praça jogando baralho. Coitado dos idosos estão doidos pra jogar um baralho na praça. Estão falando que tá passando catavelho aí na rua, gente. Pô, me ajuda aí. Vamos orar pra esse negócio passar rápido. Agora, vamos seguir. Depressão e ansiedade. Cara, a gente falou sobre isso na Clínica da Alma lá na igreja. Ansiedade também. As duas são a mesma coisa? Um é sintoma de outro? Vai. Define pra mim aí. Tô ansioso, vai. Depressão e ansiedade são a mesma coisa? É. Não, por quê? A depressão geralmente ela desencadeia de quê? De traumas passados, né? De coisas que, né, você está vivenciando, ou até do presente. Já a ansiedade não. É uma preocupação excessiva, mas com o futuro. Então não é a mesma coisa. A depressão geralmente você vai estar preso ali no passado, ou você perdeu um ente, perdeu um emprego, aí você fica ali se remoendo. A ansiedade não. É tudo que vem do futuro. Nossa, eu quero um carro, eu quero isso, eu quero agora, mas você não sabe esperar. Entendeu? É o que eu... Entendi, mas tratamento é o mesmo? Mesma coisa? Não, é diferente? E aí? Porque às vezes tem uma pessoa ali ansiosa, doida pra ouvir o Luiz falar, né? A Fabrícia tá lá, fala assim, pô, o Luiz não fala, tá ansiosa pra ver o Luiz falar. E aí, o tratamento é a mesma coisa, é diferente? Vou iniciar falando um pouquinho. Você já tratou de alguém com ansiedade lá na clínica que você fala, Ansiedade não. Não? Não, mas sei assim, cada queixa de cada paciente ou cliente, a psicologia ela tem diversas linhas de atendimento. Então a gente tem esse olhar diante daquilo que nos chega. Então assim, o tratamento ele pode ser demorado, dependendo da situação que for. Pode ser rápido diante de uma depressão, pode ser demorado diante de uma ansiedade, entendeu? Mas aí um pouquinho dessa correlação ao atendimento eu vou deixar passar um pouquinho para... Antes de você responder, deixa eu perguntar um negócio para a Luísa aqui. A ansiedade é um sintoma da depressão ou não? Não tem nada a ver não, porque a Ariana explicou que tem diferença, mas a ansiedade pode ser um sintoma para depressão? Eu acredito, concordo com a Ariana, e acredito que as duas acabam se correlacionando quando você não cuida disso. A ansiedade, querendo ou não, pelo medo excessivo do futuro, ela pode acabar evoluindo.
para poder chegar a uma depressão, os sintomas, aquela aflição pelo medo. Eu tô preocupado, será que eu vou terminar a faculdade nessa época de pandemia? Eu não vou conseguir formar. E você transforma aquilo num medo excessivo, numa descarga de energia tão grande dentro de você que isso acaba evoluindo. Eu entendo assim, mas é claro que a Ariane pode corrigir com toda certeza. Ela já tem mais informações. Vai, doutora, é contigo. Foi ótimo que ela falou, porque a ansiedade, ela causa a depressão. Sim, se a ansiedade, se ela não for tratada, é certo que você pode ter uma depressão. Entendi. Você tá igual o Michael Jordan na época do Bulls, né? Chicago Bulls, todo mundo joga bola pro Jordan. Glória a Deus. Cara, agora o pessoal quer saber, porque até aqui nós estamos separando depressão de tristeza, depressão de ansiedade. A gente tá tomando um rumo, já estamos sabendo que é depressão. Mas tem tipo de depressão? Porque, tipo assim, quando você pega lá, tem diabetes tipo 1, tipo 2, tipo 50, aí você tem lá uma doença tipo A, tipo B, tipo C, e aí, depressão, tem tipo ou não? Depressão é depressão. Fala aí. Tem 7 tipos de depressão. Mas é muito, cara. É muito. Antes de você responder, uma pergunta aleatória aqui, só pra quebrar o gelo um pouquinho. Cara, depressão é uma matéria da faculdade? Tem que estudar, é um período todo estudando depressão ou não? Entra numa disciplina. Vai lá, pode responder. A gente estuda depressão toda a faculdade. Que né? isso, cara? O Rapaz. curso todo. Vai lá, manda pra gente os tipos de depressão. Então, tem 7 tipos, é difícil de você lembrar todos, assim. Eu sei que tem a sazonal, distimia, não é? Vai ajudando aí, gente, a falar. Vamos fazer o seguinte. Depressão bipolar. Vamos pegar as mais importantes. Por causa do tempo, que eu tenho muita coisa pra falar, a gente ainda tem que entrar na parte bíblica ainda. Pega as mais importantes que vocês falam. Tem área, porque tipo assim, a psicologia tem algumas áreas, né, que se misturam e cada um vai buscando uma área, né? Vai lá, a área de vocês aí, fala pra gente aí. Eu vou falar rapidinho de uma que é a psicótica, que eu acho que é assim, que é a terrível. Por quê? Os sintomas da depressão, né, se você for tratando, você vai descobrindo quais são. Só que da psicose é o quê? Né? Alucinação e delírio. Ou seja, um paciente pode estar aqui com depressão, ele começar a falar assim, nossa, tá cheio de rato aqui, tá cheio de rato, aqui tá cheio de bicho. E você, a gente que é o psicólogo, vai olhar e vai falar assim, não, essa é uma depressão psicótica. Né? E você vai trabalhar com ele isso. Não tem rato, né? Você vai mostrar para ele, porque ele está tendo delírio e alucinações. Os outros sintomas é visível, né? Se você for tratando, ele é visível. Só que esse não. A pessoa, o paciente pensa que ele está doido. Eu vi um relato de uma paciente, uma psicóloga que tratou, falou assim, que a paciente falava assim, eu não vou falar porque eu estou toda podre por dentro. E ela começou, como assim? Ela, não, eu estou toda podre, daqui para cá eu estou toda podre. Ela, você já foi no médico? Não fui no médico não, mas eu estou toda podre. E ela estava tendo um delírio. Cara, é forte isso aí, hein, cara. Ver rato, imagina você começar a ver as coisas. Hein, pastor? Começar a ver as coisas, hein? Olha só. Rapaz, fala, Luiz. Vou falar um pouquinho que vem assim bastante à tona no comentário de jornal, a depressão pós-parto, né? Tá sempre mais próxima. Peraí, mulher grávida também ganhou o neném. É motivo de alegria, Luiz. Eu ganhou o neném lá. A Cecília nasceu lá, eu felizão. Tem isso aí? Vai, fala aí. Mas biologicamente no corpo da mulher existe muita mudança hormonal. Existe uma mudança hormonal muito grande que proporciona isso. Não é regra, não é lei. Mas por causa do hormônio, então, né? Mas é metabólico, então. Metabolicamente falando. E ocorre ali dos primeiros momentos, inclusive até dos mais graves de infanticídio, né, que a gente parte para outro tema, né? Um pouco mais de área criminal, mas que tem a ver com a raiz da depressão pós-parto, né? Porque ela perde a noção, né? Se torna um comportamento psicótico, a noção, ou até mesmo neurótico da situação, acaba querendo ficar longe da criança, por essas mudanças que ocorrem, né? A queda de hormônio, né? Influencia também o fato, porque tipo assim, as mulheres hoje em dia, a sociedade impõe um padrão de beleza muito intenso, cara. Pra sociedade, a mulher bonita é aquela que tem corpo de violão, entendeu? Toda justinha, toda sarada e tal. E não é assim. Aí às vezes a mulher, ela engravida, pode ser isso, a mulher engravida, porque a mulher quando ela engravida, ela enche um pouquinho para poder se adaptar ao bebê. Aí tem o parto, aí olha pro corpo dela, isso tem a ver? Ela fala assim, nossa, não tô me sentindo bem. E pode entrar na depressão? Pode. Essa tendência ao corpo
supostamente perfeito que a mídia prega direto aí realmente interfere, porque como já ocorre essa mudança na percepção da grávida ali, no caso da mãe, naquele estado ali inicial, né? Ela ocorre aquele conflito emocional, pessoal, psíquico, né? De maneira interna, que isso causa uma angústia muito grande, né? Da parte emocionalmente falando, da parte, né, psíquica, né? E fica esse confronto, que ela já tem essa energia negativa, essa influência negativa do externo, da mídia, né? Juntamente a essa mudança interna que ocorre. É o que pode ser um fator muito grande, grave e desencadeante da depressão pós-parto. Fala, Luiz. Tem mais algum tipo aí que a gente pode estar aplicando pra galera em casa? Eu gosto muito de falar da distimia, né? Eu tava até conversando com a Ariane antes de começar. A distimia, ela não se encaixa na tristeza, que é aquela que passa rápido, mas também não se encaixa dentro de uma depressão. Os sintomas da distimia, eles são, sim, os mesmos que de uma depressão, mas eles perduram por 2 anos. Então, antigamente se costumava falar depressão dupla, porque não sabia o que se era. Aí depois começaram a estudar e aí chegou à conclusão que acaba alterando o córtex pré-frontal, a ínsula, as amígdalas, e isso tem a ver com as tomadas de decisões da pessoa. Aí eu sempre gosto muito desse, aí quando a gente conversar na Irene, fala desse tipo então. E a distimia é isso, ela tem sim a angústia, tem sim a tristeza, mas os sintomas eles perduram por 2 anos, então, e não podem sumir por 2 meses, eles precisam passar de 2 meses e perduram até 2 anos. Caraca, 2 anos, cara, convivendo com isso aí, cara. Tem que ter um acompanhamento mesmo, senão fica difícil, né, cara? Tem que ter uma base forte, cara. Agora, TPM é depressão? Isso aqui só pra descontrair, gente. TPM é depressão? Não. Tô perguntando porque tem mulher que se transforma na TPM. Perdão, moças, mas tem mulher que se transforma. Não é não, Rock? Não é não, Vou deixar né? aqui pro lado feminino falar sobre isso. Eu nunca tinha pensado a respeito disso, né? Mas eu acho que uma TPM... A TPM é 5 dias, 7. Mas se passar daquilo, pode ser que realmente... Pode levar uma causa, né? Um episódio, talvez. Beleza. Vamos entrar no ponto aqui. Já tô doido pra entrar na parte da palavra, cara. Essa é a parte que eu gosto, quando a gente vai olhar pra palavra, cara. Não, porque a gente vai falando clinicamente, a gente gosta da parte clínica, a gente que é profissional da saúde. Mas, cara, a gente que é cristão, e graças a Deus que a gente tem profissionais na área da saúde que são cristãos. Então, quando a gente lê a palavra, a gente aprofunda nela e a palavra, ela se renova e revela pra gente também coisas importantes. Isso é maravilhoso. Então, segura aí, segura que a gente vai entrar. Tá achando que aqui é só bate-papo da área da saúde? Não, a gente vai entrar na palavra. Mas vamos lá, pelo olhar clínico, cara. Como é que é o tratamento disso aí? O pessoal de casa quer saber. Às vezes as pessoas em casa se identificou ali com alguns daqueles sintomas e fala assim, pô, preciso tratar. E aí, o que eu tenho que fazer? Vai lá. Vai, Michael Jordan. Então, o tratamento, primeiro é bom você começar a ver, né? Igual a gente apresentou ali alguns sintomas. Aí você vê, eu tenho esses sintomas, eu tenho esse. É melhor procurar um profissional e ver que se essa angústia, essa tristeza estiver constante, de vários dias, aí, 2 semanas, que seja, procurar um profissional. Mas aí a pessoa, essa pergunta que eu quero fazer, que eu tenho curiosidade. Me identifiquei com sintoma. Vou no psiquiatra ou vou no psicólogo? E aí? Não, então... Primeiro caminho que eu tenho que fazer. Vai no psicólogo, porque assim, o psicólogo ele vai te analisar, né? Ele vai trabalhar ali com você, vai ver se você realmente estiver com depressão, qual que é, se é a grave, se é, né, uma das que a gente falou ali, e porque pode ser que você nem precise passar pelo psiquiatra, se for uma grave, uma leve, que seja só ali, né, mais uma conversa, mais uma análise, o psicólogo ele vai te instruir, então não precisa. Agora, se for a grave ou, né, que se desencadeia que você não está dormindo, aí o próprio psicólogo já vai te encaminhar para um psiquiatra. Agora, Luiz, eu sei que você já vai engatilhar pegando a próxima pergunta. Todo tratamento, a pessoa se identificou lá, vai ser através de medicamento ou não? Não rouba a pergunta não, eu tenho a próxima para você, vai. Então, como a Mariane falou, eu vejo como um trabalho conjunto. Primeiro você vai ao psicólogo, ele vai te direcionar a fazer alguns exames, porque às vezes não é um problema
é um problema interno, mas é uma coisa que está afetando o seu físico, não é o mental, não é o psíquico. Então ele vai te encaminhar para poder fazer uma série de exames e ali, avaliando o seu quadro, ele vai ter um trabalho conjunto com o psiquiatra, se vai ter uso de medicação ou não, se essa pessoa realmente precisa disso. Então eu vejo como um trabalho conjunto, tanto do psicólogo quanto do pediatra, até mesmo na tomada de decisão do medicamento. Alguma coisa? Bem colocado? Então deixa eu ver se eu entendi. Me identifiquei com alguns desses sintomas. Primeira coisa que eu tenho que fazer é ir no psicólogo. Porque às vezes pode o psicólogo que vai saber se essa influência é metabólica, química, hormonal. Ele vai olhar e falar assim, não, isso aí é uma influência externa, é uma coisa externa, não vai precisar de medicamento. Talvez um bate-papo, orientação terapêutica vai resolver. É isso? Existe uma tendência da psicologia, até o CFP, o CRP, o próprio CFP, hoje existe uma corrente da desmedicalização, né? A qualquer custo, não assim, por qualquer sintomas vão se tomar o remédio, né? Até porque também, eu já ouvi dizer que tem medicamento que causa depressão, cara. Sim, é? Sim. O uso contínuo às vezes atua em certas áreas e prejudica outras áreas, por isso tem que ser feito com muito cuidado, com muito acompanhamento. Entendeu? E no caso de casos mais, como a Ariane citou, eu disse também, de casos mais críticos, mais graves, o psicólogo vai avaliar, vai realmente fazer esse encaminhamento, né? E vai ser feito de maneira, vai ser de acordo com o psiquiatra e através da avaliação do psicólogo também os resultados que aqueles medicamentos vão causar, né? De maneira benéfica no tratamento ali. Então, vocês vão responder, vai lá. Então, psicólogo não é coisa pra doido. Então, porque tem esse bloqueio. O pessoal fala assim, nossa, vou psicólogo, eu não sou doido, por que eu vou no psicólogo? Então, tem alguns sintomas que a gente... Complementando ali com o Luiz, falou que é uma coisa que é muito grave, que vem acontecendo. O que acontece? A pessoa vai no psicólogo, aí o psicólogo te encaminha pro psiquiatra. Igual o Luiz falou, é um trabalho conjunto. Porque o que acontece? Muitos fazem, começa no psicólogo, aí depois que começa a tomar remédio, para de ir no psicólogo. Para com a terapia. Isso não pode, acaba viciando na medicação. A medicação é assim, essencial também, porque, né, não é só o externo. Tem coisa, né, igual o Luiz falou, de substâncias, que às vezes o remédio vai ajudar naquilo ali. Só que você precisa continuar fazendo a terapia, para você descobrir, porque não adianta, né, você tomar uma medicação sem saber quais sintomas que é, né? Sem contar que atualmente a gente tem um nível elevadíssimo de pessoas que praticam automedicação, né? Então isso é um risco, querendo ou não, muito grande. Hoje as pessoas acham que, porque eu tô ansioso, eu tô triste, a pessoa já vai logo comprando um ansiolítico e tomando. Então isso é um problema gravíssimo também, atualmente. E vou pegar o gancho aqui, cara, porque eu mesmo faço isso. Já tô me policiando aqui. Para de ir no Google, cara. Para de ir no Google, eu tô com dor de cabeça. Não, Jô, tô com dor de cabeça. Google, dor de cabeça. Até câncer aparece, cara. Então, toma cuidado, procura um profissional de saúde. O nosso Deus é tão bom que deu pra gente alguns dons para que a gente também possa fazer o bem. Então procura um profissional da saúde, tenha fé em Deus. É claro, nosso Deus é o médico dos médicos, mas Ele nos deu condições de ajudar vocês. Então, tá com um problema aí, parte mental, procura um psicólogo, não tenha vergonha desse negócio. O pessoal fala que é só doido que vai no psicólogo. Não, né? A gente está provando isso aqui agora, está quebrando esse tabu aqui. E outra coisa, igual eu falei, você está com alguns sintomas, procura um psicólogo, mas você pode ver isso num amigo também. O Alan, por exemplo, ele fala assim comigo, Ariane, tá passando isso, e em vez de eu responder assim, porque a gente tem mania de responder, é complicado, né? Pois é. Fala, poxa, por que você não procura um jeitinho carinhoso para a pessoa, né, não entender mal? Por que você não procura um psicólogo? Já tem dias que você vem me falando isso, que você não está bem. Procura um psicólogo, não é? E outra coisa também, já tá dando? Tá. Tem aqui 3 minutos pra mim. Outra coisa também. Então, quando acontecer isso aí, alguém falar pra você, você pescou, a pessoa falou pra você algum desses sintomas aqui, fala com a pessoa. Vai lá no Facebook da Igreja Evangélica Projeto Semear de Levi Gasparian, procura lá o programa Metanoia, aí você vai ver lá, depressão, assiste o programa, aí já tá as respostas tudo aí, entendeu? Mas também procura os profissionais, tá, gente? Agora, a Ariane falou, gente, o pessoal aí do Facebook continua com a gente, falta 2 minutos aqui pro Instagram fechar. Então, o pessoal do Instagram, quando fechar, o Richard vai voltar rapidinho, ele vai me dar um sinal quando parar, que eu vou parar de falar que a gente para. Aí quando o pessoal do Instagram voltar, a gente continua, amém? Então fica ligado, se o pessoal do Instagram fechou, espera um pouquinho que o Richard vai voltar, vocês voltam com a gente. O pessoal do Facebook não, segue com a gente aí que vai ser bênção.
A Ariane falou sobre 2 semanas, tem que procurar o profissional. É isso mesmo? Deu 2 semanas, vamos procurar o profissional. Tô com algum desses sintomas, não tá passando. 2 semanas então pra gente bater o martelo nisso. 2 semanas então é o tempo ali base pra gente poder tá concluindo isso? Eu acho que ela falou assim, a partir da visão do profissional, não foi isso? Então, não necessariamente. não pode necessariamente. Estar 1 semana e pode estar muito mal. Então pode procurar o profissional mesmo com 1 semana. Eu costumo brincar na faculdade com o pessoal que todo mundo tinha que ter um psicólogo de tiracolo, né? A gente tem... não é só porque eu tô mal que eu vou ao psicólogo. É tão bom você sentar na cadeira de um psicólogo mesmo você acha que você tá bem. Pra gente, a gente sempre tá bem. Mas não, sempre tem alguma coisinha que incomoda a gente, mas que a gente não trabalha aquilo ali. E quando a gente senta numa cadeira de um psicólogo, a gente vê que aquilo realmente incomoda a gente e faz um mal que a gente nem tem ideia. Então eu costumo dizer isso, que é sempre bom a gente ter um psicólogo. Pega o contato aí, gente. Depois você já passa o contato, pergunta no WhatsApp, entendeu? Aqui, quer encerrar então? Gente, pessoal do Instagram, segura, o Richard vai encerrar aí. Já vamos voltar, tá? 10 segundos já estamos de volta, beleza? Amém? Pessoal do Facebook, segura aí. Vou botar um pouquinho de café pra galera aqui e a gente continua, amém? Fica aí que Deus vai te abençoar. Pessoal do Facebook tá aí? Todo mundo aí? Glória a Deus, Deus vai te abençoar, cara. A gente vai entrar na parte da palavra. Eu sei que você tá ansioso também, né? Você tá doido pra saber o que a Bíblia fala pra gente, né? E aí, como é que tá? Cafezinho, tá bom? Benção. Teve um dia desse aí que mandaram café sem açúcar pros meus convidados. Nossa. Amém, pastor? Tá no papel? Fala pra nós aí. Instagram voltou, todo mundo? Geral com a gente? Amém. Deus vai te abençoar, cara. Deus vai te edificar. Conecta o seu carregador no celular aí, não deixa a bateria riar, não. Fica com a gente. Amém? Vieram 2 perguntas pra gente aqui, o pessoal vai responder. Faz a pergunta de novo, a primeira. Além dos outros sintomas físicos, tem mais algum outro que pode aparecer? As perguntas do Lucas Roque, nosso amigo da Assembleia de Deus, vai. Eu até comentei aqui com a Ariane, assim que ele fez a pergunta, a gente até falou que é ou a perda excessiva de peso ou o ganho excessivo também de peso. Legal, cara. Olha só aí. E eu tô aumentando meu peso. Vou abrir é sério, eu vou abrir meus olhos, gente. O negócio é sério. Fala, Ariane. Porque às vezes a gente pensa que a depressão é só quem emagrece demais. Não tá magro, mas você não tá com depressão, não. As pessoas costumam fazer isso, mas também tem a questão da ganho. Benção. A próxima pergunta é do Cooperador Israel, é? Cooperador Israel, vai. Crise de ansiedade e depressão. A gente falou um pouquinho sobre isso aí, mas responde de novo aí, vai. Então, igual a gente falou aqui, é a crise de ansiedade. Ansiedade, se não tratada, ela pode virar a ser uma depressão. Glória a Deus. Se não respondeu as perguntas de vocês, se não entenderam, dá um alôzinho de novo aí. Tem mais uma, como ajudar uma pessoa? A gente vai chegar. Você tocou numa pergunta boa. Essa pergunta tá aqui. Você achou que eu ia deixar passar essa pergunta? Essa pergunta aí é... Qual a pergunta mesmo? Como ajudar uma pessoa nessa situação? Cara, essa foi a primeira pergunta que eu botei aqui. Tá mais pro final pra gente dar aquela estigada. Pra te segurar também, né? Então fica com a gente aí que você vai ouvir essa resposta deles, tá aí. Agora, você falou bem, automedicar. Mas se o paciente quiser se autotratar, igual eu sou uma pessoa orgulhosa. Não quero ir no psicólogo, acho que psicólogo é coisa de doido. Quero me tratar em casa. Tem como? Não tem como? E aí? Bom, acredito que não. Porque assim, quando você se depara diante de uma situação que já, na verdade, já te incomoda, se você reconhece isso, o primeiro passo que a gente percebe é do autorreconhecimento da necessidade. Então ali você tem a capacidade, ela está em você, de cura, e o profissional ele vai atuar nessa sua capacidade de se curar. Então você procure sim um profissional, um psicólogo, né, para poder despertar essa sua capacidade de se curar e de sair
desse estado emocional que está te incomodando. A partir desse incômodo, né? E aí? Não sei se vocês já viram algumas pessoas que falam assim, que bate no peito. Eu sou assim e não vou mudar. O psicólogo ele vai estar te auxiliando para isso. Porque às vezes você bate no peito e fala, eu sou assim e não vou mudar, mas aquilo te incomoda. Aquilo te incomoda e você fica martelando aquilo ali. E fica você, não, eu não vou mudar. Um psicólogo ele vai te ajudar a ver que aquilo ali não está te fazendo bem e não tem nada demais se você mudar. Muitas vezes esse não mudar é a causa do sofrimento, né? Às vezes a pessoa fala, eu sou sincera demais. E às vezes não, às vezes ela olha, volta e não tem ninguém em volta dela, aquela exclusão. E às vezes é por isso mesmo, ela mascarou alguma coisa com a sinceridade. Aí as pessoas vão se afastando. Eu não vou mudar. Mas às vezes é esse não mudar que acaba fazendo algum mal para ela. Se essa pessoa encontrar com Jesus, hein? Agora vamos lá, antes, eu tô doido pensando na parte bíblica, tô muito ansioso. Esse negócio de ansiedade. Pra um psicólogo ela. Tô muito ansioso, cara. Vamos lá. Como prevenir? Beleza, eu não tenho depressão, o pessoal que tá em casa também não tem, tá todo mundo bem com a vida, todo mundo feliz, rindo, alegre. Mas, despertou a curiosidade em todo mundo e eu quero evitar, porque a gente tem ali várias coisas que podem causar. Como prevenir isso aí? Vai, o que a gente pode fazer para prevenir? Para começar, a princípio, já se afastar daquilo que te afeta negativamente. Às vezes, alguma coisa que você tenha a certeza, você percebe que isso te afeta de maneira negativa, mas você não consegue ou não quer se afastar por ter algum ganho secundário ou porque te proporciona alguma coisa que não é nem tão agradável assim, mas você está ali. Então, para início, que eu sei que elas vão contribuir com mais coisas aqui, mas se afastar daquilo que te afeta negativamente. Antes de vocês responder, eu já vou responder aqui. Álcool e drogas, corre. Amém. São grandes influenciadores, né? Mais alguma coisa que a gente pode fazer para evitar? Álcool e droga causa vício, né? E o vício, ele pode desencadear uma depressão. Porque se você não tiver aquilo, automaticamente, seu corpo vai virar uma bola. Você vai pulsar, você vai querer muito aquilo. Então, pode causar uma depressão. Vocês falaram do sono também, né? Questão de dormir, tentar dormir. Então, o que a gente tem que dormir bem para ter uma noite boa? Quanto tempo de sono? Eu acho que hábitos saudáveis seria o que englobaria mais isso, né? Um hábito saudável é você ter aquela rotina de exercícios, aquela rotina de alimentação. Claro que não uma rotina ruim, né? Porque às vezes a rotina acaba sendo chata. Mas essa rotina saudável, para poder englobar mais ou menos tudo isso. Porque às vezes, né, você vive numa correria de trabalho, chega tarde, chega em casa, come mal, não dorme bem, aí fica no celular até de madrugada, não dorme bem, já vai no outro dia cansado pro serviço. Então fica aquele acúmulo, né, de cansaço. Então, igual ela falou, uma rotina saudável. Uma coisa que eu observo muito, principalmente em jovens, a maioria dos jovens, eles têm mania de passar a noite, né, estudando, para fazer uma prova de manhã. E aí quando eu aprendi isso na faculdade, foi uma coisa que eu parei para pensar, gente, como isso faz mal? Porque o nosso sono é o que nos faz armazenar aquela informação que a gente estudou. Então, quando você passa uma noite inteira estudando, você perde o seu hábito do sono saudável, às vezes você não se alimenta porque você está ali naquela correria estudando, você não descansa na esperança de ter uma prova melhor no outro dia, e você acaba indo mal justamente por isso, por conta dessa falta de hábito saudável do sono, da alimentação. Você fica ali a noite inteira para se manter acordado só no café, e quando chega no outro dia você não consegue mais. Tá exausto mentalmente e fisicamente. Aí você acaba não conseguindo processar essas informações. E o sono diurno, essa troca pelo diurno pelo noturno já foi provado já. Quem trabalha à noite, perde noite de sono de maneira assim contínua. É mais desgastado. É você negativo, olha que a pessoa tá... desgasta, recebe até um pouco a mais, né, o serviço noturno. Por essa questão, até pela situação, pela influência da luminosidade, que é difícil para poder dormir um sono noturno com a carência de luz, e um sono diurno com estímulos diretos, e foi como a Liz falou. Essa parte noturna do sono, né, do sono noturno, é uma parte muito importante no tocante ao armazenamento da memória, daquilo que foi aprendido durante o dia. Isso é muito importante. Sabe o que é engraçado? É que eu, quando estudava, eu dormia bem. Ficava ansioso para fazer a prova, mas dormia bem. Aí quando chegava no dia da prova, eu deixava para estudar 30 minutos antes. Para dar aquele alto de informação na cabeça para chegar. Eu chegava na prova,
Até as coisas que não tinha na prova eu escrevia. Chegava e escrevia tudo. Aí depois começava a ler a prova, para não esquecer as coisas mais importantes. Quer falar alguma coisa? Eu ia falar assim, eles falaram do sono, né? O que acontece quando você não dorme bem e quando você está com fome? Você fica estressado. Como que você vai fazer uma prova estressado? Sem comer, porque você fala, não vou comer, tenho que estudar o dia inteiro, a noite inteira. Isso acontecia comigo direto. As minhas amigas chegavam meia-noite, pouco da faculdade, não, vou estudar a noite inteira. Eu chegava, ia dormir, não fazia igual a Alain, mas à tarde eu pegava ali, sempre ia, assim, aconteceu em vários casos, eu ia melhor que elas. Como que pode? Você estuda 30 minutos, você estuda a noite inteira. Mas é o cansaço, o estresse. Bom, pode só falar. para poder complementar, a própria avaliação em si, ela já causa esse estresse, essa ansiedade, né? E a gente deve fazer de tudo para poder prevenir, diminuir essa tensão pré-avaliação. Beleza. Até aqui a gente viu com os olhos clínicos, cara. Então, acabou o milho, acabou a pipoca. Agora o negócio ficou sério. Agora virou papo de adulto. Agora chegou a hora disso aqui, irmão. Palavra. Vamos aprofundar nisso aqui. Porque até aqui a gente viu com os olhos de profissionais da saúde. Até eu também, quando vou tratar um paciente, tem lá a doença dele, tendinite, bursite, uma fratura, eu vou lá como um profissional, mas antes de sair da minha casa, eu já oro pela vida do meu paciente, eu peço a Deus para ungir as minhas mãos, que não seja as minhas mãos que toquem nele, porque a honra e a glória não é para mim, a pessoa reabilitada, a pessoa curada, a glória é de Deus, cara. Então a gente fica muito feliz porque eu tenho profissionais que estão se formando e uma formada que é cristã, que é semelhante de Cristo, que busca pregar o evangelho além só de tratar, não só executa a sua profissão, mas também tem um olhar diferente, né? Vamos lá, a gente falou sobre o olhar clínico, agora a gente vai falar sobre o olhar do médico dos médicos, cara. É o cara que, se quiser, o mundo para, o tempo para. Se ele quiser, ele faz e acontece. Ele é soberano aqui nessa terra. Amém? Então vamos lá, vamos seguir. Tema muito importante, eu tenho certeza que você também faz essa pergunta e estava louco para eu fazer essa pergunta para eles. Depressão é pecado? Não, depressão não é pecado. A depressão, como nós estávamos falando, a depressão é uma doença, não é pecado. A gente no meio cristão às vezes é muito rechaçado quando alguém relata que tem depressão, né? Eu não vejo como pecado, como falta de Deus. Até mesmo porque se fosse isso, a gente não tinha tantos pastores, tantas pessoas dentro da igreja com esse mal. E a gente acaba, quando alguém chega na igreja, muitas das vezes, né? A gente não, algumas pessoas, quando você chega numa igreja e você abre isso para a igreja, as pessoas já costumam apontar, olha, tá desviado, tá afastado de Deus, e não é. É nesse momento que a pessoa, além do tratamento psicológico, além do tratamento clínico, ela precisa se achegar mais à fé, porque querendo ou não, a fé acaba ajudando nesse tratamento. Então não, eu também não vejo como falta de Deus, não vejo como pecado. E aí? O pessoal fala assim, nossa, tô triste, desanimado. Isso aí, rapaz, tá frio, crente frio, rapaz. Isso aí falta Deus na sua vida. Fala, realmente é. O que você acha? De forma alguma não é pecado. Foi como foi dito aqui. É um estado emocional, um estado crítico, negativo, uma doença que precisa ser tratada. E é claro que o reino espiritual ele existe, o inimigo ele atua, tenta atuar de formas indiretas, mas a depressão em si não é pecado. Vou pegar um gancho que você deu aqui, questão do inimigo influenciar. Pode ser que se a gente der brecha esses fatores externos, ele pode jogar e a partir disso transformar numa depressão? Pode ser? Sim, acredito que sim. Nós como cristãos a gente vê o mundo, a gente enxerga o mundo de maneira espiritual também, né? Além do físico. Então acredito que, de certa forma, como eu disse, indiretamente ou até mesmo diretamente, já aproveitando dessa situação, dessa vulnerabilidade física e emocional, se atue sim e seja possível sim. Mas a depressão em si não é o pecado. Os fatores externos sim podem contribuir. Fala, Luiz. A verdade é que a gente precisa entender tanto as pessoas que são de fora da igreja quanto as que estão dentro, que nós somos carne e osso. Nós também sofremos, nós também ficamos tristes, nós também ficamos alegres. A Bíblia até fala, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Isso não quer dizer que a gente não vai ter aflição, que a gente não vai ter tristeza, que a gente não vai ficar doente.
mas dá uma esperança de que a gente pode sim vencer e que a gente pode sim melhorar isso. Glória a Deus, cara. Isso é importante, porque, tipo assim, às vezes a gente olha, a gente fala assim, pô, eu tô mal, tô com alguns sintomas, eu vou conversar com o pastor. Cara, importante demais. Porque às vezes nem todo psicólogo ele tem essa visão do mundo espiritual, cara. Porque a gente tem hoje psicólogos que são cristãos, que conseguem pegar um gancho nisso aí. Porque às vezes tá lá o crente, pô, passando por um momento difícil, e às vezes é isso, é brecha que ele dá e o inimigo usa, e aí ele vai conversar com o pastor, e graças a Deus também, porque hoje a gente tem pastor se formando em psicologia, porque parece que uma coisa agrega a outra. A gente tenta olhar pela parte física, mas como cristão a gente olha o lado espiritual também, a gente olha com os olhos de Deus, fala assim, cara, peraí, não, cara, isso aí vamos orar, isso aí com oração a gente vai conseguir resolver. Vocês concordam comigo? O que vocês acham? Sim, e essa soma ela é maravilhosa, ela é perfeita, porque assim, ambos lidam com almas. Se complementam, né? Se complementam, se completam, e isso na atuação direta de bem-estar emocional, físico, isso é maravilhoso, isso é perfeito, uma soma perfeita, uma combinação perfeita. Parabéns pra vocês, cara. Servos de Deus e profissionais da saúde aí pra fazer essa diferença. Cara, depressão não é falta de Deus. E a gente vai na palavra agora. Vamos ver por quê. Eu vou relatar um caso aqui do profeta Elias, uma situação que ele passou quando ele foi ameaçado de morte pela princesa Jezabel, logo após ele derrotar os profetas de Baal. Vamos lá comigo lá? Essa passagem está no primeiro livro dos Reis, capítulo 19, versículo 4. Vai falar assim: e foi para o deserto andando o dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chega, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu num sono. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta e coma. Cara, essa passagem, vou deixar vocês responder se isso pode ser depressão ou se isso pode ser a crise. Vocês vão me responder isso, mas só vou pontuar que é interessante que a princesa Jezabel, cara, ela chegou e mandou alguém dar o recado. Falou assim, ó, avisa pro Elias que eu vou matar ele. E o Elias vazou pro deserto. Cara, sabe o que é interessante, o Rock? Que ela podia ter mandado já o cara pra matar, cara. Ela mandou alguém avisar. Ou seja, assim, pô, o cara, ele sabia talvez que, pô, ela podia ter mandado alguém pra me matar e não mandou só o cara me avisar e a gente corre. E às vezes a gente é assim também, a gente é ansioso. Olha só, pô, chegou lá pra ele, falou com ele, olha, vou te matar. Ele fugiu. A gente também é assim, há momentos na nossa vida que acontecem algumas coisas e o que a gente faz? A gente corre. Primeiro obstáculo que aparece na nossa vida, o que a gente faz? A gente corre, a gente desiste. Cara, vamos levantar a cabeça. Olha só Elias, cara. O cara tinha acabado de fazer. Porra, os profetas de Baal lá, se cortando, pô, dançando, virando cambalhota, sapateando, virando um mortal. E nada do fogo descer. Elias vai lá, joga água no altar, clama ao Senhor, o fogo desce. Cara, olha que grau de intimidade, cara. Fazer cair fogo do céu, cara. Olha o grau de intimidade do cara. Olha o quanto o cara era íntimo de Deus. E logo depois ele pede pra morrer, ele foge. E aí, cara? Isso é depressão? É sintoma? O que vocês acham? Quero que vocês falem tanto pelo lado clínico, mas também o que vocês entendem dessa passagem. Eu acho que essa fuga, assim, ela é uma reação imediata, né? Inerente ao ser humano, que na verdade não se sabe o que fazer no momento. Mas Deus, de certa forma, em toda a sua palavra, Ele deixa claro a percepção dEle, a segurança dEle em estar com o servo dEle diante das adversidades, né? Em próprio Deuteronômio, eu vou citar aqui uma passagem que está em Deuteronômio 31:8, que diz que o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo, não desanime. Então, dessa forma, eu percebo que Deus, através da palavra dele, ele deixa sempre claro, de forma direta, de forma sutil, de forma indireta, a certeza de que ele está com o seu servo,
a certeza da atuação, a certeza da proteção com o seu servo. Entendeu? De certa forma, isso e essa reação de fuga inicial, né, citada aí, se coloca como natural, inerente ao ser humano, foi um ser humano, né? E vejo dessa forma. Fala, Luiz. Eu entendo essa passagem de Elias como um nível elevadíssimo de cansaço emocional, ministerial, que todo cristão está pressuposto a passar também. Todo mundo, pelo menos uma vez, no seu ministério já pensou em largar tudo. Então eu vejo que o cara que um pouquinho atrás enfrentou 450 sacerdotes de Baal, agora se vê cansado e com medo do que uma pessoa fala que pode fazer com ele. Então eu imagino esse cansaço dele, ao ponto de chegar nessa intimidade tão grande com Deus e pedir para poder morrer. Eu vejo essa angústia dentro dele, assim, bem grande. Quando você leu, né, o texto, eu fiquei muito atenta na parte que você falou fracassado. Eu tô fracassado. Igual a Luísa falou, quantas vezes a gente não se sente, né, fracassado? Eu não aguento mais, eu não tô conseguindo. A gente estava até conversando antes, né, você falou assim, eu tô sentindo que eu tenho que dar mais para Deus. Quantas vezes a gente não se sente assim, nossa, eu tô fracassado, o que eu tenho dado para Deus? Né? Então o fracassado ali, que foi a palavra que eu mais foquei e falei, realmente, é algo, né, que... E é engraçado que o cara tinha intimidade com Deus. Prova disso é o fogo que desceu. E cara, será que o fato dele não confiar, será que ele não confiava em Deus a ponto de Deus pode me livrar disso aí, tranquilo? Ou será que não? Ele reconhece que Deus é soberano e seja feita a vontade de Deus. Deus poderia me livrar, mas se não livrar, amém. Mas se for para morrer, que morra, Senhor. Toma minha alma e me leva, que eu não morra pelas mãos de Deus. Será que pode ser isso? Esse confronto interno dele, o que você acha? Acredito que sim. Acredito que a confiança em Deus, a certeza de que de fato existe, que de fato age em benefício daqueles que o amam, possa sim ter entrado em conflito com a essência humana dele de fraqueza. Então aquele embate interno ali, mas onde sempre prevalece a vontade, a permissão e as ações de Deus. Glória a Deus. A Luísa falou bem, cara, que a gente é humano, cara, que a gente é falho, que a gente vai ter aflição, porque às vezes a gente acha que, pô, tô na igreja, filho, agora eu faço parte dos Vingadores, faço parte da Liga da Justiça. Agora, meu filho, eu tô com a armadura, nada vai me acontecer. Amém se você tá com a armadura, cara. Mas a gente vai ter aflição. A nossa luta é constante, é diária. Todo dia a gente tem que negar a nós mesmos, pegar a cruz e botar no ombro, filho. E cruz é dor. Se você não está disposto a sofrer a dor do evangelho, cara, você não pode ser um cristão. Você tem que saber que na caminhada com Cristo, isso vai acontecer. A gente tem dias bons e dias ruins, mas em todos os dias, Deus está conosco. Amém? Vamos seguir. Já que a gente falou dele, cara, a gente sempre aponta para ele. Não tem como a gente passar um programa aqui sem não apontar para Jesus Cristo. Jesus Cristo teve depressão? Tem uma pesquisada lá, algumas pessoas falam que teve, outras pessoas falam que não teve. E aí, qual a opinião de vocês a respeito disso? Então, eu e a Luísa, a gente estava até conversando, né, antes, que na caminhada dele você pode observar muitos sintomas, né? Só que eu sou incapaz de falar teve ou não teve. Mas no nosso olhar clínico, né, é visto muitos sintomas. Até o que a gente estava conversando, eu falei com ela, Ariane, eu não me atrevo a dizer que Jesus teve depressão. Eu separo algumas coisas, igual que eu separei em Isaías, no capítulo 53, no verso 3, onde tá falando da revelação da vinda do Filho do Homem, e fala, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer. Então aqui já vem relatar pra gente que ele é um homem de dores, ele era rejeitado, era desprezado. Mas eu não me atrevo a dizer, eu fico com essas informações. E conversando em casa com meu pai, ele até falou comigo, vai em Mateus 26, tenta dar uma olhada e me fala, que é a parte de Jesus no Getsemane. E ali a gente consegue realmente ver um sofrimento, onde ele chama duas pessoas para irem com ele, que eu imagino que ele chamou as duas pessoas onde ele se amparava naquele momento. E quando ele volta, eles dois estão dormindo. E eu imagino ali uma frustração
poxa, eles são incapazes de ficar acordados em vigília comigo. E ele se retira de novo sozinho, tomado de uma dor, de uma angústia muito grande, onde ele chega a pedir ao Pai, se possível, para afastar esse cálice. Mas aí eu também volto lá em Elias e vejo que logo à frente, assim como Elias soube que Deus era poderoso para fazer a sua vontade, é que Jesus vai e fala: contudo, porém, entretanto, todavia seja feita a tua vontade. Glória a Deus, cara. Tem uma passagem que eu separei aqui também. Tem pergunta aí, Richard? Anota pra mim aí, anota aí que eu já vou pegar o gancho. Deixa eu só concluir aqui o que o pessoal falou. Essa passagem do Getsemane, cara, ela é muito forte, cara. Ela mexe com a gente mesmo. Em Lucas, capítulo 22, do versículo 42 ao 44, Jesus vai dizer assim: Pai, se queres, passa de mim esse cálice, todavia não faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia, e posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Cara, eu vou aplicar um pouquinho essa passagem que Jesus passou no Getsemane na nossa vida. A Luísa falou bem de Mateus. Aí eu separei do versículo 26, do capítulo 26, no versículo 38, onde fala dos amigos dele, que ela mesma falou, que Jesus chama os amigos dele. Cara, tem momentos na nossa vida que a gente passa por alguns desses sintomas e a gente quer se isolar. A gente acha que é super-herói, quer enfrentar o problema sozinho. Cara, você precisa de amigos, cara. É por isso que eu vou trazer aqui no Metanoia um tema que a gente vai falar sobre igreja, sobre união, sobre comunhão, porque a gente precisa disso. Sozinho a gente não vence a batalha, cara. Já viu um soldado ir pra guerra sozinho, cara? Davi foi pra guerra sozinho, mas enfrentou um gigante. Era 1 contra 1, era X1. Agora você, um soldado sozinho, enfrentar um exército, não tem como não, cara. A gente precisa ter companheiros ao nosso lado. E Jesus é a prova disso. Ele foi para uma batalha, ele foi ali para orar, para falar com Deus, e ele levou os seus amigos. Então que você possa ter amigos com você, amigos ao seu lado, pessoas que vão te incentivar, pessoas que vão olhar para você e vão querer salvar você desse problema, pessoas que vão olhar para você e vão desejar o seu bem, pessoas que vão chorar com você, mas também vão sorrir com você, amém? Então tenha amigos ao seu lado sempre. Nós precisamos desse contato. Outra coisa interessante que Jesus ensina pra gente é que ele conversou com o pai dele. Ele sabia tudo aquilo que ele ia enfrentar. Ele sabia que a batalha dali pra frente ia ser ruim, ia ser doloroso, cara. Ele sabia daquilo tudo, mas ele foi conversar com o pai dele. Então deixa eu dizer uma coisa pra você: o seu pai também está te ouvindo, cara. Se você está passando por um momento difícil, por um momento ruim, por alguns desses sintomas, o seu pai está disposto a te ouvir. Então vá para o seu quarto, dobre o seu joelho, clame a ele, porque ele vai te escutar. Ele te ama, amém? E é claro, aceite o propósito de Deus para sua vida, cara. Às vezes a gente passa por algumas coisas, né? Deus coloca a gente em algumas situações. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu fui servir ao quartel no ano de 2011. Aí fui pra lá. Aí passei lá. E antes eu era um pouquinho nojentinho. Era menino nojentinho mesmo. Aí passei pelo quartel. Aquilo moldou um pouquinho o meu caráter. Eu passei a dar valor a algumas coisas que eu não dava, como água, como comida, coisas que eu não dava valor. Hoje eu dou muito valor porque eu passei por aquilo e aquilo forjou o meu caráter. Então entenda, algumas coisas nas nossas vidas a gente passa para forjar o nosso caráter, para que a gente tenha uma metanoia, para que a gente possa ter uma mudança de mente. Deus permite que a gente passe por algumas coisas para que Ele transforme algo em nós. Então se você está passando, fale com Deus, mas aceite, creia: Senhor, se for para passar por isso, para o Senhor me transformar, amém. Todavia, seja feita a tua vontade, amém? Vamos lá, vamos seguir, cara, porque senão eu como o tempo de vocês, né, cara? Mas isso prova pra gente, cara, porque a gente conversou aqui, tem medicamento e tem vocês, profissionais da área da saúde, que em grande parte dos casos, também os pastores, que vão conseguir resolver o problema. Só que tem caso que não, cara. Tem caso que tem que ser Jesus. Tem caso que é profundo. Tem coisa que é nossa, cara. Tem coisa que a gente tem que fazer, como liberar um perdão. Às vezes a gente tem com algumas coisas retidas na gente, que o psicólogo pode ir lá, fala: pô, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas parece que a pessoa não desbloqueia. Quem desbloqueia é Jesus. Tem coisas que Jesus precisa entrar. Isso que você tem que entender. Vamos lá. Tô certo, gente?
Olha lá, não deixa eu falar coisa errada aqui não, hein? Me ajuda aí, hein? Me ajuda a te ajudar, hein? Glória a Deus. Vamos lá. Ansiedade é pecado? Não. Assim como a depressão, é evidente que não. Nós somos seres humanos, nós já falamos aqui, nós somos pressupostos a passar isso. Nós podemos sim passar por isso. E não é porque eu estou numa igreja, eu falo isso porque eu tenho ansiedade. Então, e muitas vezes quando eu comecei a demonstrar os sintomas, quando eu comecei a passar por isso, eu cheguei a pensar, poxa, eu estou afastada da igreja. Na época eu não estava na faculdade, não estudava, então era mais aquela carga de senso comum em cima da gente. Então eu cheguei a pensar isso, poxa, eu estou afastada da igreja, será? Mas eu estou no culto tudo quanto é culto que tem, eu estou lá dentro, eu estou participando, eu dou aula de escola bíblica, como que eu posso ter isso e estar afastada de Deus dessa forma? E aí, conversando com o passar do tempo, né? Graças a Deus tenho meu pai e a minha mãe, que estão sempre ali do lado, nos auxiliando. E aí eu fui aprendendo que o que eu sinto, claro que ele vai influenciar em quem eu sou na igreja. Mas isso não me afasta da minha fé. Isso não transforma o que está acontecendo comigo em pecado. Eu vejo dessa forma, né? A gente também estava falando isso antes, né? A ansiedade em si não é pecado, mas tem alguns aspectos, né, que é bíblico, no caso, vaidade, ganância ali. Você tem que olhar bem por que eu estou tendo essa ansiedade. Vou dar um exemplo. Eu comprei, eu e a Ellen, tô vendo a Ellen ali, lembrei. A gente gosta das maquiagens, o negócio. Aí aquilo demora, chega, não, eu quero aquilo pra quê? Pra me embelezar? Se eu não tiver aquilo, né, não tá bom. Então essa vaidade, aquela vontade, né, pra ficar compulsiva, né? Aquela ganância. Então isso pode ser que seja pecado sim. Agora a ansiedade em si, não. Vale até ressaltar que até possui uma diferença, né, Ariane? Na verdade a gente bateu um papo aqui antes de começar, então a gente discutiu tudo. Vale a pena ressaltar a diferença daquela ansiedade que vai acabar te fazendo mal, aquele medo excessivo, aquela preocupação excessiva com o que vai acontecer, da ansiedade que vai te levar à ganância, que vai te levar à vaidade, que vai te levar a isso. Então vale ressaltar essa diferença das duas. Só para ressaltar, foi muito bem colocado pela Ariane e pelo Luiz, que o que pega aí, o que se observa é a diferença. O que essa ansiedade causa, né? Diferenciar a ansiedade da vontade, a ansiedade do desejo. E desde que não cause algo que seja danoso e negativo, né, para aquele que a sente, né, é considerado aceitável, digamos assim, né? Pela vida que a gente vive, pela correria, pela sociedade, hoje em dia tudo é muito corrido, até para quem está fazendo faculdade, né? Diferenciar essa ansiedade do desejo e da vontade até certo ponto. Mas tipo assim, tem ansiedade que é boa. Por exemplo, tem ansiedade que eu gosto. Por exemplo, ansiedade de vir pro Metanoia. Eu gosto dessa ansiedade, é uma ansiedade boa. Ansiedade por uma formatura. Vou me formar, tô ansioso por aquela festa. É uma ansiedade boa. Vou me casar, cara. Pô, tá chegando o dia do meu casamento, eu tô ansioso. É uma ansiedade boa. Meu aniversário, vou ganhar presente. É uma ansiedade boa. Agora, tem ansiedade que é ruim. Vou dar um exemplo assim. Poxa, eu recebi um convite para poder ministrar na igreja do presbítero Jô. O presbítero Jô fez lá o convite para eu poder ministrar. Aí bateu aquele frio, aquela ansiedade, cara, vai dar ruim. Vou gaguejar na hora, não vou não. Ô, presbítero Jô, não vai dar para mim não, porque tem outro compromisso. Eu acho que aí é pecado. A partir do momento que a ansiedade começa a te influenciar, te afastar de fazer a obra de Deus, eu acho que é pecado. Então a gente tem que se policiar para isso. Vocês concordam comigo? E no caso aí, você acaba até mentindo. Não vou não, porque aquele desespero, eu tenho outro compromisso. Não tem nada. Aí já vem a mentira, que é um pecado. Entra nesse quesito que a gente estava falando. Sai um pouco da ansiedade propriamente dita, daquele nervosismo, e entra naquilo que vai te fazer um mal excessivamente, um mal separado, que aí você entra na mentira, que a mentira é o pecado, você acaba entrando na vaidade, que a vaidade é um pecado. Você que tá ansioso em casa aí, tá ansioso pelo próximo Metanoia, tá ansioso por
N coisas. Deixa eu dizer uma coisa para você que está na carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Lançai sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então, se você está ansioso, aquela ansiosidade boa, amém, fique feliz, porque são coisas que vão te trazer alegria. Mas se na sua vida está vindo aquela ansiedade que te afasta de Deus, aquela ansiedade que te deixa triste, fique tranquilo, coloque na mão do Senhor, fale com Ele, porque Ele cuida de você. A todo tempo Ele tem cuidado de você. Até aqui Ele te ajudou. Amém? Vamos lá. Agora vamos falar dos dias de hoje, cara. A gente falou sobre o olhar clínico, a gente falou um pouquinho de ansiedade na Bíblia. Agora eu quero falar dos dias de hoje, cara. A gente está vivendo um momento caótico, que é o que me levou a trazer esse tema aqui pro Metanoia. Essa quarentena. Isso pode ser um gatilho? Essa quarentena, o pessoal em casa, impedido de sair, não pode ir jogar baralho na praça, não pode sair para comprar, não pode ir no shopping bater perna. Isso pode ser um gatilho para as pessoas de hoje terem depressão? Totalmente. Por quê? Muitos, né, nós estamos acostumados com rotina. A gente está acostumado, a gente, né, vai na praça jogar baralho, academia, igreja, trabalho, cuida do filho, faz outra coisa, vai para a faculdade, várias coisas. Quando aquilo tudo te limita, não, agora você vai ficar dentro de casa. Tipo, bate ansiedade, pode causar uma depressão, porque muitos não estão acostumados com isso, né? Então, vou deixar para eles falar, porque senão eu falo tudo. Eu aconselho a você criar, mesmo você estando em casa, criar a sua rotina. Se você não pode ir na igreja, você assiste a Metanoia, assiste a live, lê a Bíblia, faz exercício em casa, procure coisas para fazer, para não ficar com a cabeça também vazia. Vou deixar para eles falar. Eu concordo com a Ariane, inclusive a gente também falou isso antes, e eu entendo que sim, esse momento está muito propício para isso. Eu até tinha separado a respeito de Jeremias, que Jeremias ele estava muito ocupado com a situação política, social daquela época, que isso acabou tornando um gatilho para ele, tanto que no livro de Lamentações eu acho que eu separei uns 10, 15 trechos aqui. E trazendo isso para hoje, conversando lá em casa, quando eu separei Jeremias, rapidamente você consegue linkar com os dias de hoje. A nossa situação econômica, o medo excessivo de quem é empreendedor, quem é autônomo, do que vai ser amanhã. Poxa, minha loja, como vai ficar? Então isso acaba se tornando um gatilho. Poxa, eu estou preso dentro de casa, eu não estou podendo conseguir um lucro, eu não estou podendo correr atrás do meu lucro, eu não estou podendo trabalhar. Então isso acaba se tornando muito grande, tanto que aumentou, até eu estava lendo um estudo hoje à tarde, aumentaram os números de depressão, ansiedade, violência doméstica, está um número elevadíssimo nessa época de pandemia, de quarentena. Sim, só ratificando o que elas disseram aqui, esse fator da suspensão, de certa forma direta, da restrição da liberdade ou não, já incide diretamente no comportamento do ser humano ali, enclausurado, mesmo que dentro da própria casa, no ambiente de lar, em família, já muda a rotina dele, né? Já muda diretamente a rotina, e isso interfere de maneira negativa, como gatilho para depressão, e até para outros casos mais extremos, né? Como foi dito aqui, de violência doméstica, como a Luiz falou. E como a Ariane também disse, é necessário que se reorganize, haja uma reorganização ali dentro daquele ambiente, independente de onde for esse ambiente, para que se torne algo mais saudável. E o que eu sempre falo, filtrar sempre aquilo que está chegando, as informações estão chegando. Paralelamente pode haver um interesse político ou não, né, em detrimento daquilo, ao invés do real interesse, do combate ao que a gente está enfrentando aí. Mas assim, voltando para o assunto, acredito que essa reorganização, essa preocupação com o ambiente interno e filtrar, principalmente filtrar as informações que estão chegando, é um fator muito importante para poder evitar que ocorra esse gatilho. Eu acho que a maior parte do problema que está acontecendo nessa quarentena é porque a gente não tem uma rotina de conviver com quem está dentro da nossa casa. Isso é forte, hein, cara?
a gente tem uma rotina tão corrida, eu tiro lá por casa, porque a minha irmã trabalha de um lado, eu trabalho do outro, a minha mãe trabalha num lugar. Então, na maioria das vezes, o único momento que a gente tem junto é aquele momento de almoço, onde a gente senta na mesa, todo mundo só almoça junto, ninguém almoça depois, ninguém almoça antes. Ah, tem que almoçar mais cedo, então todo mundo vai ter que almoçar mais cedo. Então, esse é o nosso único momento junto. E a maioria das famílias hoje em dia não tem esse momento. Às vezes você entra numa casa onde as pessoas só se veem na hora de dormir. Ah, boa noite, estou indo deitar. Oi, bom dia, estou saindo para trabalhar, estou indo para a escola. E esse momento eu vejo como uma maneira que veio para poder juntar. E às vezes as pessoas não estão preparadas para poder lidar com as dificuldades das pessoas de dentro da sua casa. Às vezes eu não estou preparado para poder lidar com um temperamento mais difícil da minha mãe, da minha irmã. Então isso acaba gerando da minha esposa. Às vezes a esposa acaba ficando sem paciência, né? Porque a mulher dentro de casa com 3, 4 pessoas, sim. Meu Deus do céu. E fica tudo em cima da mulher, né? Ah, almoço, claro que a maioria dos esposos, eu acredito e creio em Deus, que ajudam dentro de casa. Deus transforma, Amém. Deus transforma, cara. Mas a maior responsabilidade fica assim em cima da mulher. O almoço, a louça, limpar a casa, a roupa que o filho... Às vezes você acaba de colocar uma roupa limpinha no filho, quando você vai olhar, o filho já está todo sujo, já foi na rua, já brincou, já foi no quintal, já brincou com o cachorro. Então, eu vejo que hoje em dia as pessoas estão tendo que aprender a lidar com o outro dentro de casa. Até brinquei com o Lucas, né? A gente conversa de 7 da manhã à meia-noite no WhatsApp, e ali a gente fica brincando. Às vezes eu mando pra ele: Lucas, eu não tô me aguentando mais nesse tempo de quarentena. Imagina o pessoal daqui de casa, como que eles estão fazendo, porque eu não me aguento mais. E realmente é isso, a gente tava nessa rotina, a gente achava que conhecia quem tinha dentro de casa, e a quarentena veio pra mostrar que a gente conhecia sim há 10 anos atrás, quando você conheceu. Atualmente essa pessoa já se renovou, já se transformou em outra que você realmente não conhece a fundo. Outra coisa que eu achei importante, ela foi falando, foi me vindo isso na cabeça, importantíssimo, é agora que a gente tem que colocar nossa fé em prática, né? Voltando pro lado espiritual. Porque a gente fica em casa e a gente começa a ficar o quê? Desacreditado. Meu Deus, isso não vai passar. É o momento da gente, né, se prostrar a Deus e colocar a nossa fé em prática. Que é um momento, né, é um processo que a gente está passando. Mas Deus, Ele sabe de tudo. Então, se a gente está passando por isso, tem algo a mais, né, algo Ele à frente. quer tratar com a gente, Ele quer né, tratar cara? isso com a gente. Então... Olha que a importância da gente não estar em igreja. Então, Ele quer tratar contigo no seu íntimo. Igreja somos nós, né, cara? A gente precisa estar alocado numa igreja local para ter a comunhão, mas a gente também tem que ser igreja. A gente tem que parar com esse negócio de ser só crente de domingo, cara. Rapaz, esse negócio é o que mata muita gente, porque a gente vem falando aqui de algumas causas que pode acontecer. Cara, o que tem hoje de pessoas desempregadas, o que tem hoje de empresários correndo risco de falir, o que tem hoje de relacionamentos levando ao fim porque não tem contato. Então, se não tem contato, a pessoa que já quer separar, às vezes percebe, não era isso que eu queria. Então, vários fatores que essa quarentena tem trazido para essas pessoas darem o gatilho para poder entrar numa crise de depressão. Mas o Senhor, Ele quer tratar com você em meio à crise, porque para o nosso Deus não existe crise não, meu irmão. Deus é acima disso, Deus é soberano, Deus quer tratar com você, Deus quer mudar a sua história. Sabe o que Deus quer de você? Relacionamento, intimidade. Às vezes você falava que era crente e ia à igreja ao domingo, mas na sua casa você não tinha um tempo reservado para você e para Deus. Você não tinha um tempo reservado para se relacionar com Ele, e hoje você tem. Então Deus quer se aproximar de você. Aproveite esse tempo e tenha uma metanoia. Mude o seu caráter, mude o seu estilo de vida, mude o seu pensamento. Amém? Vamos correr porque o tempo está batendo na porta. A Ariane começou a falar de algumas coisas que a gente tem que fazer em casa para não entrar em depressão. Além de buscar a presença de Deus, de se doar, de ler a Bíblia, de prestar o culto a Deus, entregar alguns louvores, o que mais a gente pode fazer para poder evitar essa quarentena? Fala pro pessoal aí. Acredito que a gente possa selecionar leituras melhores, né? Além da Bíblia, óbvio, né? Mas assim, leituras melhores, consumir melhor da mídia, algo bem mais saudável emocionalmente, fisicamente falando, tentar fazer ali algum tipo de exercício saudável, né? Que proporcione um bem-estar de maneira direta, física pra gente. Traga um prazer, né? Que traga prazer, sim. E entre outras coisas, eu acredito que elas vão acrescentar um pouquinho mais aqui. Pode falar?
Então, eu lembro até no iniciozinho da quarentena, eu tava recebendo muitas mensagens de pessoas falando assim, Ariane, eu tô surtando, eu não sei o que fazer, eu tô tendo crise de ansiedade, e eu perguntava, o que você tem feito? Eu fico no WhatsApp, eu fico lendo as leituras tudo que sai do coronavírus. Então, absorve só o que é bom, né? Porque aí você fica ali o tempo todo, não, tem 100 casos, você tem que estar informado, sim, mas tenta buscar coisas boas nesse momento, não ficar só nisso, só nesse negativo, né? Outra coisa que eu tenho reparado bastante, as pessoas criaram, além da rotina fora da quarentena, eles criaram a rotina da quarentena. Às vezes você levanta, você não tira nem o pijama, escova o dente, prende o cabelo pra cima, não penteia, vai e senta no sofá. E ali você fica o dia inteiro, celular, televisão, olha, mais um morto de coronavírus, olha, mais... Então, eu acredito que nessa mudança, levanta um dia, mesmo que você não saia de casa, porque não é para sair, gente, a não ser que seja para trabalhar. Levanta, troca de roupa. Eu sou mulher, adoro maquiagem. Vai ficar em casa, mas assim, gasta um pouquinho da maquiagem, muda essa rotina, faz uma coisa diferente. Eu gosto de assistir romance. Hoje eu vou assistir um filme de ação. Sai um pouquinho dessa rotina criada na quarentena e tenta consumir coisas mais, como o Luiz falou, hábitos mais saudáveis nesse meio, porque você está dentro de casa, mas você não precisa ficar prostrado um dia inteiro mexendo no celular. E o mais importante, não fica o dia inteiro na Netflix, não, cara. Pô, sério, tem alguns Instagrams aí, olha aí alguns Instagrams evangélicos, cara, pessoas maravilhosas, pessoas usadas por Deus, e-books, pessoas que têm escrito alguns livros, cara, de graça, baixa, vai ler, pega a Bíblia, cara, vou separar por tópico, eu vou ler, vai ler as cartas que são menores, né, que dá pra você ler rapidinho, começa a ler a carta, medita, separa um tempo ali, estuda aquilo ali, peça ao Senhor para falar com você. Tem cantores gospels aí, fazendo live, cara, vai cultuar. E mais importante, cara, você que tem a sua igreja local, assista ao culto da sua igreja local, cara. Tá no horário do culto da sua igreja? Cara, senta o bumbum no sofá. Eu vou adorar a Deus com os ministros da minha igreja. Vou escutar a palavra do meu pastor. Separa um tempo, honre a sua igreja também. Isso é muito importante. E, cara, vamos lá. Vamos vencer essa quarentena. Deus quer tratar com a gente? Amém. Vamos dar espaço para Ele tratar com a gente. Para de ficar, eu vou ficar só deitado o dia inteiro. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não, cara. Separa um tempo. Olha ali um cronograma, as meninas falaram, vamos lá, vamos fazer uma agendazinha, 7 horas da manhã eu vou fazer isso, 8 horas eu vou fazer isso, 10 horas eu vou fazer isso, e a gente vai vencer isso junto, amém? Vamos correr aqui. Agora, gente, pergunta crucial, a pergunta cheque, eu queria chegar nessa pergunta. Tô eu lá em casa, Alan, presta atenção nessa pergunta, gente, é importante, você vai salvar vidas com essa pergunta. Tô lá, eu, Alan, na minha casa, um amigo meu me manda mensagem, Alan, cara, não dá, eu vou me matar. E aí? O que eu tenho que falar? Eu sei que eu tenho isso aqui, eu tenho o manual, eu tenho a Bíblia. O que mais eu posso falar para ele, para convencer ele que Jesus é a vida? Primeiro eu vou falar a parte inicial aqui, de maneira sucinta, né, pelo horário avançado. De imediato, acredite na mensagem. Nunca desacreditar. Aquele jargão de que quem fala que vai se matar não mata. Quem fala às vezes e não faz. Outras vezes e não faz. Entendeu? Faz. Então a primeira coisa, acredite. O segundo passo é buscar meios de manter contato, de preferência físico. Ir até a pessoa, tentar manter no contato, entendeu? Até chegar até ela. Dali para lá vai ser feito um trabalho, né? O profissional vai atuar de maneira profissional, no nosso caso, mas assim, a pessoa que não para quem não é psicólogo, tentar entender a dor dessa pessoa, tentar ouvi-la, né? Ouvir, abrir, entender a realidade dela, entender ser o que um ela amigo, tá sentindo, né? Ser um amigo, entender. Expressar o amor, cara. Se abrir e absorver aquilo que ela tem para falar de imediato. A princípio seria o primeiro passo. Por quê? O que acontece? A pessoa, quando ela tem depressão, ela se sente inútil, né? Que vai levar ela a querer se matar. Ela está se sentindo inútil. Eu não sirvo para mais nada. Então mostra para ela o quanto ela é amada, o quanto Jesus ama, né? A gente que é cristão, vamos lá então, não fica só em casa, é complicado. Vamos lá então, vamos fazer uma oração lá, vamos ajudar, né? Vamos sair da nossa zona de conforto vamos e vamos mostrar ajudar. que essa pessoa é importante para nós, né? Vamos lá falar com ela, vamos falar do amor de Deus, do nosso amor, que ela é amada. Entra na questão da empatia, né?
falando como não profissional, é um amigo meu, entra na questão da empatia, você parar e pensar, o que eu gostaria que essa pessoa fizesse para mim se eu estivesse nessa situação? E aí, pegando um gancho no que o Luiz e no que a Ariane falaram, você manter aquele contato assim, poxa, eu moro longe dele. Mantém na ligação, entre em contato com algum familiar que você saiba que vai ajudar ele. Poxa, eu tô indo pra lá, mas você mora perto, você consegue chegar lá antes de mim? Tentar manter esse contato até eu chegar, pra gente poder ver o que vai fazer, entrar em contato com um profissional. Eu acho que essa questão da empatia, de você fazer com o outro aquilo que você espera que ele faça por você, pelo amigo, né, no caso. Então, gente, se você tem um amigo aí, ame-o de coração. Às vezes ele não te deu sinais que ele tá com depressão, que ele tá mal. Às vezes ele não te mandou mensagem falando que vai se matar, mas ele tá sumido, cara. Se importe com ele. Fale com ele, procure. Oi, como você tá? Isso é importante pra mim, eu tô com saudade. Muito tempo sem te ver. Vamos expressar isso? Vamos juntos. Eu também, quando chegar em casa, eu vou fazer isso. Eu vou mandar uma mensagem para alguns amigos meus que eu levo no coração e eu posso falar isso por mim mesmo. Ultimamente eu não tenho feito isso, cara. A nossa rotina é tão constante, é tão grande que a gente esquece de parar e falar assim, peraí, as pessoas importantes pra mim, os meus amigos, os meus colegas, poxa, eu não tô me encontrando com eles, eu vou mandar uma mensagem, vou procurar saber como eles estão, vou falar com eles que eu estou orando por eles, realmente orar, não falar, tô orando por você, mas não tá nada. Vamos orar de verdade? Amém? Vamos fazer isso? Nós criamos o hábito, né, Alan, de só demonstrar o afeto em data importante. É aniversário, então eu vou lá, faço um textinho e falo, eu te amo. É Natal, você abraça o seu pai e sua mãe. Não, vamos tentar mudar isso, demonstrar o afeto no cotidiano, diariamente. Porque não é vergonha nenhuma você chegar no seu pai e você falar, poxa pai, eu te amo, poxa pai, vem cá, me dá um abraço. Então, infelizmente, ao longo dos anos, até mesmo por infâncias complicadas, pais mais fechados, a gente acabou criando esse hábito de não demonstrar o afeto, esperar algum dia importante, alguma brecha para poder demonstrar. A gente tá fechando. Vai embora não, gente, segura. Eu quero que vocês sejam instrumentos de Deus nessa noite. Isso não está preparado. Eu quero que vocês olhem para aquela tela lá e visualizem pessoas que talvez possam ter depressão, talvez possa estar ardendo no coração delas a vontade de se matar, de se suicidar. Pessoas que estão se sentindo impotentes, fracassadas, incapazes. Pessoas que talvez estejam bem, mas eu quero que vocês olhem para lá e falem agora o que o Senhor colocar no coração de vocês. Vai lá. Nesse momento eu gostaria de dizer a você que está nos acompanhando, que está com esse sentimento, ou possivelmente com esse desejo de tirar a sua vida, ou está com sintomas de depressão, ou com depressão, ou triste, que você acredite que existe um Deus que está acima de todas as coisas, que pode salvar, que pode te curar. Existem pessoas que estão próximas a você, que você pode não estar percebendo, que pode te ajudar, eles estão aí. Existem pessoas que te amam, você tem valor. Você tem valor para Deus, não somente para Deus, mas para as pessoas que estão ao seu redor, as pessoas próximas. Você tem valor para você. Você é essencial na sua vida. Então que Deus possa estar te abençoando, te fortalecendo, te dando cada vez mais capacidade para você enxergar isso. E que Deus te abençoe nesse momento. E que você tenha uma excelente noite, um final de noite, uma excelente vida daqui para frente. Bom, eu gostaria de dizer para quem está assistindo que muitas vezes nós, nem as pessoas que estão ao seu lado, conseguem perceber o que você está passando. Mas saiba que sempre há um Deus que tudo vê, tudo percebe, tudo sabe. Às vezes a gente tem vergonha de demonstrar fraqueza para quem está perto, mas como a Alan falou, entra lá na página da IEPS, manda um alô lá, pede o telefone da Ariane, que já está atendendo, ou até mesmo tenta arrumar um jeito que as pessoas percebam isso. Eu sei que é difícil, eu sei que muitas das vezes a gente não quer que as pessoas saibam porque você se tornou o pilar da sua casa. Então você para e pensa que, poxa, se eu demonstrar um pouquinho da minha fraqueza, o que vai ser da minha casa, o que vai ser das pessoas que estão à minha volta? Mas você tem valor, você pode ser sim o pilar de sustentação da sua casa, mas você também tem um Deus que te sustenta acima de qualquer coisa. E conta com a gente, conta com as pessoas que estão ao seu lado para qualquer coisa, e Deus abençoe. Eu também queria deixar para vocês que estão ouvindo, né, aqueles que têm depressão,
uma tristeza, uma angústia, ou que seja outro sintoma, busque por ajuda, clame, né? Igual a Luísa falou, a nossa igreja está aberta para acolher vocês. Vocês são amados, vocês não são esses inúteis que vocês pensam, né? Como a gente disse aqui, busque por ajuda. Tem o meu Instagram, pode me procurar, procura, né? A gente está aqui, né, para ajudar vocês. Nós sabemos que depressão não é fácil. É um tema que o Alan escolheu que foi de excelência. Não é fácil lidar com as nossas próprias dores. Então busque por ajuda. Saia dessa procrastinação, dessa zona de conforto e vá atrás de ajuda. A gente está aqui para poder abraçar. Você é amado, seu familiar te ama. Não tire a sua vida pensando, né, vai ser só menos uma. Não, você é amado, você vai fazer falta para alguém. Então, né, desde já agradeço e Deus abençoe vocês. Tenham uma ótima noite. Glória a Deus. Para não ficar só nas nossas palavras, eu vou deixar uma palavra aqui que eu peguei na versão atual de hoje, que se encontra no livro dos Salmos. E esse é um salmo do rei Davi, número 18, versos 5 e 6, que diz assim: a morte me amarrou com as suas cordas, e a sepultura armou a sua armadilha para me pegar. Na minha angústia eu clamei ao Senhor e pedi que Ele me ajudasse. Do seu templo no céu o Senhor ouviu a minha voz, Ele escutou o meu grito de socorro. Cara, deixa eu dizer uma coisa para você. Há bilhões de pessoas no nosso planeta, mas o nosso Deus conhece a sua voz. Ele inclina o ouvido para ouvir você. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Eu concordo com tudo que eles falaram. Deus usou cada um deles para falar com você. Você é importante. Você é importante para Deus. Deus tem um plano para você. Alan, qual é esse plano? Cara, senta um pouquinho, conversa com seu pai, leia a palavra e Ele vai revelar para você. Então que você se achegue às pessoas mais próximas de você, peça ajuda, não tenha medo, não se esconda, não enfrente essa batalha sozinha. O seu Deus está com você. Pode uma mãe se esquecer do filho, mas o nosso Deus não esquece de você. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria de estar orando por você. Você que nesse momento às vezes olhou e se enquadrou em algum desses sintomas, gostaria de estar orando por você. Amém? Vocês possam me ajudar em oração também. Pai, em nome de Jesus, eu já te agradeço por esse programa, Pai. Obrigado, Senhor, pelas essas pessoas que estiveram aqui, Senhor, e foram usadas por você de uma maneira especial, Pai. Tenho certeza, Senhor, que a sua mensagem foi passada, Deus. Então, em nome de Jesus, se há alguma pessoa, Pai, que se encontrou, Senhor, algumas dessas situações, Senhor, que se enquadrou em alguns desses sintomas, Pai, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor possa ir, Senhor, como médico dos médicos que o Senhor é, que o Senhor possa tratar com ele de uma maneira especial, Pai, que o Senhor possa fazer na vida dele, Senhor, algo novo, Pai. Se há algum pensamento de suicídio, que possa ser lançado por terra agora, Pai, porque eu creio que o Senhor ainda é o Deus vivo, Pai. Então, em nome de Jesus, fale com o seu filho e com a sua filha agora, Deus, em nome de Jesus. Essas pessoas, Senhor, que estão agora sofrendo, angustiadas, que em nome de Jesus os amigos dela possam sentir o desejo no coração de procurar elas agora e se juntar a elas nessa batalha, Senhor, para que possam vencer juntas. Em nome de Jesus eu te clamo, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Antes de agradecer vocês, deixa eu correr por causa do tempo. Daqui a 10 minutos a gente vai estar fazendo o sorteio dessa camisa do programa Metanoia. Você vai lá no Instagram, quando a gente acabar aqui, sai, rola um pouquinho o feed lá, que vai ter uma fotinha do sorteio da camisa. Entra lá, lê a legenda, tem algumas regras para você seguir. Segue essas regrinhas todas para você concorrer a essa camisa. Eu tenho certeza que Deus vai te abençoar. Gente, eu quero agradecer ao nosso pastor Arilson por ceder o espaço para que a gente possa estar executando esse programa Metanoia, que a gente possa estar alcançando você, alcançando mais almas. Então que Deus possa usar e transformar a vida do nosso pastor, que ele possa continuar sendo um canal de bênção neste lugar. Vamos lá, vou despedir de vocês. Daqui a pouco não, semana que vem tem mais um Metanoia, terça-feira, às 8 horas da noite, às 20 horas, o tema vai ser Jovens com Propósito. Você que é jovem, não perca, o tema será muito forte. Vai estar comigo aqui o Marcos Paulo, que ele é líder desse projeto Jovens com Propósito. Vai estar comigo aqui também o cooperador Igor, que é líder geral de jovens da nossa região. E vai estar com a gente também o cooperador Douglas, cara, que é um jovem que Deus tem usado de uma maneira muito forte. Então vai ser power, não perca,
terça-feira que vem, Deus vai tratar com você. Tem algum jovem de outra igreja, manda um aviãozinho para ele, marca ele aí, que ele possa estar com a gente aqui na terça-feira que vem, amém? Gente, muito obrigado de coração, porque vocês separaram um tempo para estar aqui comigo, vocês separaram um tempo para ser canal de bênção para a vida dessas pessoas. Então que Deus possa retribuir 1000 vezes mais na vida de vocês, que vocês possam continuar sendo essas pessoas, instrumentos de Deus de verdade, e que Deus abençoe muito vocês. Estou muito feliz, obrigado de coração. Considerações finais? E eu que agradeço pela oportunidade, né, de ter podido participar desse programa tão abençoado, que tem abençoado tantas vidas aí que tem acompanhado, por ter feito parte por ter tido essa oportunidade com pessoas tão especiais e cultas, e contribuíram muito assim, para o meu conhecimento. E que Deus abençoe a todos vocês que estão acompanhando aí. E tenho certeza que esse papo, esse encontro foi muito produtivo, muito abençoador para muita gente que está ouvindo. Glória a Deus. Luiz, obrigada. Eu também queria agradecer o convite, agradecer também pela troca aqui, porque a Ariane já é formada, Luiz está terminando, eu ainda estou um pouquinho no meio, mas essa troca para mim é muito importante, porque a gente está tão acostumado a ver com um olho só, que quando a gente tem essa troca a gente vê outras possibilidades. Então eu agradeço tanto a oportunidade de estar aqui, de estar falando para quem está em casa, e também agradeço essa troca. Obrigado, Ariane. Você que já é da casa, está acostumado. Obrigado de coração também por ter separado um tempo, ter deixado o Pardal em casa e vindo aqui passar um pouquinho da sua experiência. Nossa, eu que te agradeço pelo convite, eu disse no início. Para mim, como eles dissem também, foi, nossa, gratificante demais. Foi bacana demais ver o Luiz falando. Luiz, você pergunta as coisas do Luiz, o Luiz não responde nada. Foi, nossa, ver uma pessoa tão sábia. Foi bacana demais estar com a Luísa também, que é tão tímida, e ver ela assim, nossa, falando, foi gratificante demais, né? Foi bom que, né, que Deus nos usou para edificar outras vidas. Isso foi Glória a Deus. Massa mesmo. Te agradeço demais. Gente, é isso. Muito obrigado por você ter ficado com a gente até o final. Você que ficou, que resistiu, obrigado. Que Deus possa transformar a sua vida, que você possa vencer esse problema junto. E se você não tem essa doença, que você possa perceber as outras pessoas. Dá uma olhada pro seu lado. Vamos começar a tirar aquele negócio que cavalo usa, que só olha pra frente, né? Como é que é o nome daquilo? Não sabe não, né? Tira aquele negócio que o cavalo usa e vamos ver o ambiente, vamos ver as pessoas necessitadas, vamos espalhar o amor, vamos demonstrar o amor, não só falar, amém? Que Deus possa te abençoar até na terça-feira que vem. Ore por nós, que Deus te abençoe, amém? Sorteio da camisa daqui a 10 minutos, vai lá, pessoal do Instagram, pessoal do Facebook, vai lá para você concorrer a essa camisa, eu tenho certeza que você vai ganhar, amém? Fique na paz.